Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Podcast onde nós conversamos, batemos um papo, conhecemos brasileiros que por algum motivo decidiram viver a vida deles longe, bem longe do Brasil. E hoje nós temos aqui no estúdio a Cecília. Cecília, muito obrigado Eu que agradeço. por esse momento aqui com a gente. Já conversamos um pouquinho aqui em off. Assim, é legal a gente notar quando você se assemelha às pessoas, quando você vê que, poxa, nós tivemos a mesma raiz, viemos do mesmo lugar. Meu, muito prazer ter você aqui. Carioca, né? Fala um pouquinho mais de onde você do Brasil, enfim, se Então, apresenta aí. a minha aventura. Sou Cecília, estou com 43, sou da 1980, sou do Rio de Janeiro, nascida no centro do Rio, na Praça Mauá. Não sei se é sorte do destino, mas podemos considerar que nasci bem, mas não cresci tão bem assim. Nasci num super bom hospital, mas a realidade não é bem aquela. Então, fui criada no subúrbio do Rio. Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, bem longe do centro, de Uhum. onde nasci. Meu pai é do Rio, a família dele é do Rio, mas a minha mãe vem de uma história enorme, minha mãe vem do Recife, Uhum. eu acho que é Casa Amarela, eu nunca sei se é Casa Amarela ou Praia Amarela, gente, desculpa, eu Pessoal amo o Recife, pessoal de Recife vai te desculpa, perdoar aí. desculpa, desculpa. Então, mas minha mãe cresceu um pouquinho, ela ficou lá até 3 anos, quando a minha avó teve problemas na terra, separou do marido, aquela coisa de mulher guerreira, né? Uhum. Pega a cria e vai Vai embora. embora. Foi isso, pegou as 2 crianças, minha mãe e meu tio, foi pro Rio refazer a vida. Ela já tinha algumas irmãs no Rio, mas chegou com toda a dificuldade, né? Chega empregada doméstica, vai trabalhar a beça para criar os filhos. Como uma mulher bem arretada, do sangue quente, apimentado, o segundo casamento também não deu certo. Então, ela teve a terceira criança, que foi minha tia, que é a única irmã da minha mãe por parte de mãe. Infelizmente, meu tio, que é irmão da minha mãe, por parte de mãe e pai, meu tio faleceu cedo. Eu Uhum. tive meu tio até minha adolescência. São algumas pequenas tragédias que podemos falar numa outra ocasião, mas não vão fazer ninguém chorar aqui hoje. E, e ela chegou no Rio, trabalhou muito e criou os filhos. Minha avó faleceu cedo, minha mãe perdeu a mãe dela, ela tinha 16 anos. E com essa coisa de mulher guerreira, né? A família da minha mãe tem muitas mulheres. E as mulheres são corajosas. Muda a Uhum. história da vida, sai de uma cidade para outra. Então, acho que eu tenho essa coisa de sair da terra, vem um pouco da minha avó, mesmo que eu não a conheci. Uhum. Eu acho que eu tenho essa coisa. Também tem o nome da minha avó. Pode ser por isso, não sei. Que também chamava Cecília. E essa força, essa garra é do lado da minha mãe. Meu pai é mais tranquilo, é bem mais carioca mesmo, bem devagar, praia. Tá sempre tudo bom pra ele. Se tem comida na mesa, tá maravilhoso. Tem uma casinha, tá ótimo. E podemos morrer assim por ele. Mas ele não é exigente, ele não é. Cada um com seu jeito. Uhum. Minha mãe sempre foi aquela que vai estudar, vai estudar, vai estudar. Que pra época dela, ela fez até o 2º grau, que já não era pouca coisa. Uhum. E meu pai não foi muito de escola, não. Foi aquele que ficou no primário, bem simplesinho. E essa coisa de vai ler, vai ler. Essa coisa de educação dentro de casa, sempre minha mãe. Minha mãe sempre foi a que apitou em casa, assim, a que fala mais alto, a que dava chinelada na gente, sabe assim? Então, porque na nossa época a gente podia levar chinelada, né? É, Hoje em dia não pode. mas Bem, eu sou da depende, época. né, Cecília? Eu tenho filho e os meus levam, tá bom? Então, assim, eu sou da época que podia dar chinelada. Então, eu levei algumas porque eu era levadinha, assim, sabe? Eu respondia, malcriada, rolava no chão, chorava. Já tinha meu lado artístico infantil. Começou cedo isso aí. Comecei cedo, deve passar pelo sangue. Então, desde pequena, eu sempre fui muito sonhadora. Eu deitava no chão da varanda da casa da minha tia, que a casa dos meus pais não tinha. Hoje tem uma varanda enorme, mas quando eu era criança, a única casa no quintal, que são várias pessoas da família no mesmo quintal, Uhum. a única casa que tinha varanda era a casa da minha tia, que era a primeira casa. Eu deitava naquela varanda, nas férias, ficava olhando pro céu. E imaginava tudo. E hoje eu vejo meus sonhos de menina tornando realidade. Às vezes eu me pego pensando, falo, gente, eu já pensei nisso. Verdade. Tinha uma mente, nossa, uma mente muito criativa, Que legal. muito sonhadora.
Criava minhas pecinhas de teatro e me fiz atriz, foi minha primeira profissão no Brasil, onde trabalhei por 16 anos, com inserção social através da arte, teatro, TV e cinema. Podemos ver em vários filmes conhecidos com grandes atores, vários prêmios. Teatro também. Então, assim, fiz uma boa história sólida no Brasil e em determinado momento o Brasil ficou pequeno. Peraí. Então você trabalhou quase toda a vida lá, 16 anos. né? 16 anos 16 dentro da anos arte. com arte. Mas isso sempre foi a arte? Como que desenvolveu isso lá no Brasil? Porque Então, assim, a gente sabe que, vindo de onde você veio, não foi fácil. a arte, Não foi fácil, não né, foi fácil. ela ou você tem muito talento e você pum, estoura, mas pelo seu caso, você veio trabalhar com ela, você veio... Então, assim, vamos devagarzinho. Vamos lá. Eu, criança, mais ou menos 9 anos, fazia teatrinho do bairro, bem no subúrbio, ninguém conhecia nada. Teatrinho Uhum. na porta da igreja, teatrinho... As coisinhas bem simples que ninguém conhece. Uhum. Quando eu estava adolescentezinha, num nível quase início do 2º grau, eu conheci um amigo na escola que fazia teatro profissional, que tá aqui na França. Você provavelmente deve conhecer. Alain Castelo, se você tá vendo, é você que eu tô falando. Então, nós éramos da Marca ele aí. da mesma turma durante o 2º grau. E ele falava assim, nossa, você fazia isso? Ah, mas isso é horrível. Ai, mas não, você tem que conhecer um grupo de verdade. Porque ele via que eu era apaixonada, mas não sabia por onde começar. E pequenininha já, quando eu falei lá 9 anos, fazia tudo que existia no bairro. Modelo e manequim, coisas de passarela, a menina do bairro com faixinha, festa junina, tudo que tinha movimento eu queria estar dentro, porque eu amava essa coisa de gente. E quando eu já estava no 2º grau, quando eu conheci esse colega de turma, que ele já era ator profissional, ele participava da companhia Os Fudidos Privilegiados, de Antônia Bujanra, no centro do Rio, Uhum. no Teatro Dulcina. E ele falou, vai visitar um dia. E eu fiquei, sabe aquela coisa, né? A gente usava escola pública, camisa da escola pública, tu não paga passagem. Botava a blusa da escola, andava o Rio de Janeiro inteiro. Meu Deus, sério, eu não sabia. Então, assim, a gente tinha essa chance no Rio. Só não podia ser na madrugada, porque ninguém veio pra escola de madrugada. De madrugada você tinha que pagar procurar passagem. os rolês do horário então de aula. Tinha que conseguir dar seu jeito. Né? Como todo brasileiro, a gente dá seu jeito. E lá, eu fui um dia depois da aula, passei no Dulcina pra ver. Quando eu cheguei, a companhia não estava lá. Tinha saído para um espetáculo. Tava numa turnê. Ele faltava muito aula porque ele tinha muito espetáculo. Uhum. Eu emprestava meus cadernos, coisa de estudante. E lá, eu tive a chance de conhecer outros colegas que faziam parte do grupo. A primeira pessoa que abriu a porta do teatro para mim, que mora em Niterói, foi o Serginho. E a gente ri quando eu tenho a oportunidade de falar com ele. Ele fala assim, você toda pequenininha, falava toda baixinha, toda tímida. O Alain Castelo tá aí, é que ele é meu colega da escola. Não. Toda tímida, toda pânico de falar com as pessoas, mas queria. Então, como não tinha nível para fazer parte de uma companhia de teatro, eles, né, falaram, essa menina vem sempre toda semana aqui, ela tá querendo mesmo, né? Então, eu comecei a fazer parte do grupo de leitura de texto. Quem coordenava a leitura, os textos, leitura dramatizada, era o Ricardo Cacoelho, que hoje está no sul do Brasil. Uhum. E é um gaúcho, mas ele fez anos de trabalho, monstruosas, coisas profissionais, gigantescas no Rio. Não somente no Rio. Eu o conheci no Rio. Aí eu conheci o grupo que fazia leituras dramatizadas, né? Foi a minha porta de entrada. Eles me deixavam acompanhar os textos, ficar ali pertinho, compreendendo como as coisas aconteciam. Levava os textos na casa dos atores. Eu lembro que eu fui uma vez levar o texto na casa do Fábio Sabag, grande ator. Então, assim, sabe quando você toca a porta, entra, porque eu vim de subúrbio. Então, você vai na Zona Sul entregar um texto. Aí você toca e tu sabe assim, a pessoa vai abrir, né? É normal. Aí a pessoa que trabalhava abriu a porta. E eu não sabia o que fazia. Eu tava com o texto na mão. Tipo, o que eu faço? É pra ele. Então, assim, aconteceu várias vezes, coisas, cacos da vida que me faz rir. Eu era super nova, não era nem maior ainda de idade, né? Eu era bem, bem garotona. E eu fui começando devagarzinho, conhecendo a base, a raiz de textos teatrais e vendo os atores, grandes atores. Eu fui me profissionalizando, aprendendo já na ativa. E passaram-se anos, e era um bom momento até que eu entrei em cena, né? Porque já estava
prontinha para isso. Muitas oficinas, muitos ateliês, muito tudo, 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 com profissionais, porque as pessoas que estavam ao meu lado eram profissionais. Uhum. A não profissional ainda era eu que estava me profissionalizando. Então, eu tive a chance de me profissionalizar com grandes atores da televisão brasileira. E isso fez avançar muito a meu lado profissional. Mas eu nunca esqueci de onde eu venho. Então, assim, eu trabalhei eu não nasci, eu não cresci em uma favela, mas bem pertinho. Uhum. Eu lembro que, assim, bem menina, bem criança, eu via do Parque Proletário Vigário Geral, que é o nome da favela de Vigário Geral. E para mim tinha um parque do outro lado da linha do trem. Para mim era um parque de diversão. E eu falava, mãe, por que eu não posso ir nesse parque? Eu tenho que ir no Parque da Penha. A gente precisa pegar ônibus para ir no Parque da Penha. Minha Sim, mãe que tem um falava parque assim, do lado aqui. não, mas esse parque não pode ir. Ah, só para as pessoas que moram lá. Eu falava, nossa, as pessoas têm um parque. Aonde eu moro não tem um parque para mim. Que privilégio na minha cabeça. Então, assim, quando já estava no nível primário, que eu comecei a saber que meus coleguinhas da classe, tinha alguns que moravam em Vigário Geral, do lado que era a favela, eu falava, eu posso ir na sua casa? Ah, não, se sua mãe deixar. Então, assim, tinha essa coisa de poder entrar, que quero viver meu risco, entrar numa Uhum. favela. Quando eu entrei na favela, já estava com quase meus 20 anos, que eu tive. Houve no Rio de Janeiro um projeto social do Banco BNDES, Bradesco, sei lá, era de um Uhum. banco, que tinha Jovens pela Paz, era o nome do projeto. Então, nós tínhamos uma subvenção do governo dessa época para você ser um jovem ativo. Que não importa qual caminho profissional, mas você recebia uma ajudazinha para fortalecer seus estudos. Legal. Então, através desse movimento, eu conheci uma menina maravilhosa, que somos amigas até hoje, que é Kênia Mello. E ela falou assim, não, você tem que ir em Vigário, porque ela já fazia várias coisas em Vigário. Aí eu falei assim, não, mas é porque toda a parte de arte que eu faço é na Zona Sul. Olha, suburbana. É na Zona Sul, só com os atores, estrelas da Rede Globo. Não, cai na realidade, pretinha! Vem pra favela! Então, assim, quando eu coloquei meu pé na favela de Vigário Geral, foi para trabalhar, foi para aprender a trabalhar, desenvolver, fazer tudo. Uhum. No Grupo Cultural Afro-Reg, por onde eu fiquei 16 anos da minha vida. E durante esse tempo, esses 16 anos, que as portas foram se abrindo, eu comecei a fazer parte também do Grupo Nós do Morro. Então, eu fiquei 12 anos no Nós do Morro e 16 anos na Afro-Reg. E, paralelamente, eu era prestadora de serviço para a Rede Globo e para a Rede Record, onde eu Legal. pude fazer novelas, minisséries. Eu sou da época do Linha Direta, Força Tarefa. Nossa, linha direta é Fazia brava. essas coisas, assim, a gente fazia pontas, participações, coisas assim. Hoje em dia tem Bacana. outras séries, outras Uhum. coisas, né? As coisas evoluem, precisam changer, mudar. Mudar. No Rio de Janeiro tem muito projeto social, né? Quer dizer, Muitos. no Brasil é bastante, mas eu vejo sempre assim, o Rio de Janeiro sempre muito, principalmente coisa da cultura, principalmente tudo que é lado afro, o Rio de Janeiro ele tem uma coisa, né? Pô, a gente começa pelo carnaval, logo o carnaval Que é carioca, né? gigantesco. Enorme, é uma coisa fora do normal, entre aspas, no nível Brasil é muito grande. Mas, tipo assim, você vê muito projeto, assim. Então, você faz parte também de um projeto desse. Eu fiz parte com muito amor, de grandes projetos sociais. Então, assim, eu acho que essa minha força, alimentou essa minha força, esse meu desejo de ser. Eu sou muito feliz por fazer parte, de contribuir, né? Seria exagero contribuir com a história dramática, né? Seria exagero dizer isso. Mas dos meus 16 anos, porque eu tive a oportunidade no Brasil de não ter uma outra profissão. Eu pego minha carteira de trabalho no Brasil, é grande, bem carimbada, atriz. Que legal. Eu tenho tudo que um artista profissional tem no Brasil. Eu fiz parte do sindicato, que é grandioso, que é o Sindicato dos Artistas, SATED. Esse é o Sindicato do Artista, Técnico, Espetáculo e Diversão. Então, assim, eu fiz parte desse sindicato. Você tem que fazer parte do sindicato para ser um Uhum. ator profissional. Você precisa do carimbo do sindicato. Então, eu passei muito rápido essa minha fase amadora. E, e essa transformação do amador para o profissional foi tão rápido para mim, assim, de forma natural. Eu jamais imaginaria que durante um segundo grau numa escola pública, porque a vida, né? São coisas maravilhosas. Eu sempre fui aluna de escola pública. Primário, ginásio, o segundo grau, tudo de escola pública. Quando eu estava terminando o meu ginásio para entrar no segundo grau,
tinha uma grande escola no bairro onde eu cresci, em Jardim América, que é o Juscelino Kubitschek. Eu Uhum. fiz prova para essa escola e eu não passei. Não fui aceita, não entrei. Para mim foi um trauma, porque assim, eu queria fazer patologia. Eu dizia que não queria, porque eu sabia que era difícil para entrar. Eu não entrei. Não passei. As portas não foram abertas para mim. Então, foi muito difícil, porque assim, eu fui enviada para Pavuna. Nem é Pavuna, é depois de Pavuna. GP 195 Aníbal Machado. E eu fiz meu primeiro ano. Mas essa escola ficava dentro de uma favela e tinha um conflito enorme. Foi um momento muito difícil. Tinha umas coisas de comando vermelho e tal. Estourava bomba, tinha tiro. Aquela época A do Comando Vermelho escola, tava muito a forte lá, né? escola ficou fechada um tempo. Nos enviaram para depois dessa escola, que era o Colégio Antônio Carlos. Era um outro brizolão, com o segundo grau. Cheguei lá, eram 4 favelas. O brizolão ficava entre 4 favelas. E de vez em quando era pá, 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 plum, no mesmo ano novo, mas pá, 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 vai pro chão. Então, eu falei, gente, tô com Dá não, medo, né? quero não. Tanta escola não. Minha mãe falou que eu não posso ficar sem estudar. Então, me enviaram para conseguir uma vaga em Irajá, no Maria Werneck. E uma escola que nem tão longe do cemitério. Aquela ponto de referência do cemitério. A escola é Cemitério. perto do cemitério. Não muito longe do cemitério. E foi nessa escola que eu conheci o Alan Castelo. Porque ele morava ali, Vista Alegre. Ele morava em Irajá, no bairro da escola. Não colado da escola, mas não muito longe. Uhum. E foi lá que eu o conheci. E ele me falou, porque ele fazia parte já de um grupo profissional, e as portas foram abrindo, e as coisas foram acontecendo, e eu comecei a matar a aula também, para fazer teatro. Mas o que eu não aconselho para as pessoas, vá para a aula, porque é extremamente necessário. A gente estuda Uhum. muito, sou obrigada a estudar muito textos, muito, 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 técnicas, facilitar memória, corpo, tu precisa ser 100% atento, né? Despertar outras coisas cognitivas para poder avançar. Então, assim, essa passagem do amador para o profissional foi na minha fase de crescimento, me descobrindo. E eu tive, assim, quando eu fiz meu primeiro espetáculo profissional, que foi Coriolano, no Centro Cultural Banco do Brasil, eu falei, uau! Que é a direção de Ricardo Cacoelho. Depois eu fiz A Tempestade, no Centro Cultural Banco do Brasil. E o elenco tinha Carolina Dickmann, Marcos Frota, Hernando Moraes, Pascoal da Conceição. E eu falava assim, nossa, eu vejo todo mundo na televisão. E eu só fazia pontinhas na televisão, né? Coisinhas assim, passa, bem rapidinho. Não tinha personagem, assim, não tive portas abertas, oportunidade. Hoje eu sei que tem um outro caminho, né? As pessoas negras abriram outras portas, o tempo passou, as coisas evoluem. Uhum. Então, assim, eu estava em grandes espetáculos com grandes nomes. Eu falava assim, olha aqui na lista dos nomes, meu nome tá lá também. Legal. Não é o último não, é ordem alfabética. É ordem alfabética, tá vendo? Vem até antes. Então, assim, fiz projetos maravilhosos com grandes profissionais. Quando eu comecei a fazer parte do grupo Nós do Morro, nós fizemos Os Dois Cavaleiros de Verona, fomos para a Inglaterra, coisas maravilhosas. O teatro abriu muitas portas para mim. Conheci boa parte do Brasil com o teatro. Não conheço o Brasil inteiro, seria abusada demais dizer, eu conheço Uhum. todo o Brasil. Não. Eu tive a oportunidade de viajar com arte. Assim, venho de uma família simples. Meu pai acordava 4 horas da manhã para trabalhar, pegava o primeiro trem, pegava o primeiro ônibus. Minha mãe acordava cedo, deixava a gente era pequenininha, deixava nossas comidinhas, né, enrolada no Tupperware, nossa comidinha, porque a gente sabia nem esquentar. Tinha 3 marmitinhas, a do meu irmão mais velho, a minha e do meu irmão mais novo. Depois, quando ficou maiorzinha, ela deixava a comida na panela, a gente já sabia esquentar a comidinha. Tinha crianças responsáveis, né? Se ocupava da casa, ninguém nunca explodiu uma casa. Não tinha aquela coisa de vir a assistência social para ver, tá acontecendo alguma coisa? Não, no subúrbio não tinha isso. Não sei, na Zona Sul se tinha, mas no subúrbio não tinha. Fomos criados de pé no chão, cabelo pro alto, correndo na rua, soltando pipa, ralando o joelho. E foi nessa alegria, nessa simplicidade que eu cresci. E eu sou muito feliz por essa experiência de vida, assim. Eu acho que se eu não tivesse passado meus sufocos de infância, não me faria uma adolescente forte, sabe? Assim, eu quero isso, eu sei que eu vou. Não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu Mas sei que eu chega lá. vou. Cecília, é,
não é assunto para esse podcast, mas você tocou num assunto muito bacana, assim, que eu consigo enxergar muito, por exemplo, com a vida aqui na Europa, por exemplo, aquilo que meus filhos têm e aquilo que eu tive, né? A força, a, a força que nós temos em meio às dificuldades, que foram muitas, elas nos fazem pessoas diferentes de hoje. Muito. Uhum. Eu um dia brinquei com um amigo meu, eu falei assim, fulano, você acha que seu filho aguentaria 1% do que você já passou na sua vida? Ele falou, não, cara, ele não aguentaria. E tipo assim, não é uma crítica pro filho, não é Uhum. isso, mas são realidades diferentes. A Diferente. gente passou, eu posso falar isso assim, a gente é forte pelo que nós passamos. Uma vez, nesse mesmo lugar aqui, conversando com uma pessoa aqui também no podcast, de um outro nível social diferente do nosso, vou falar nosso porque é a mesma história. Ela falou: "Ah, mas poxa, tão difícil assim pra você, né?" A gente estava em off, na verdade, falando. Ela falou: "Poxa, mas deve ter sido muito difícil pra você, a situação que você já passou, que você já viveu numa favela, não tendo nem todos os dias você tinha o pão pra você comer." E eu falei: Não, Não, não. Não não tem, não foi tem noção assim." de outra realidade. Exato. E ela falou assim: "Mas nossa, mas" e depois, assim, eu fui notando que, tipo assim, ela sempre precisou de uma psicóloga, um psicanalista, alguém pra conversar com ela sobre os problemas que ela estava tendo agora na Uhum. vida adulta, porque não teve o sofrimento pequeno. Não é que é necessário ter o Não sofrimento. precisa ter, não. Não, não precisa. Mas, tipo assim, isso eu tô olhando, um pouquinho tempo que eu tô conversando com você, eu tô vendo isso. Que as dificuldades, ter que pegar o ônibus, ir pra cá, colocar uma camisa de uma escola, isso vai te dando uma coisa, uma força, uma resiliência que vai chegar aqui daqui a pouco. Uhum. Que vai Uhum. chegar aqui, né? Adolescente, imagina, chegava em casa, não tinha, pegava o último ônibus. Chegava os amigos da Zona Sul, tava pertinho, tava centro Zona Sul, chegava em casa rapidinho. E quando você perde o último ônibus para entrar no seu subúrbio, você vai precisar pegar o primeiro ônibus da Da manhã. manhã. Então você pega o primeiro ônibus da manhã, chega em casa às 6, porque 5 e pouca, 6 horas, que vai começar a escola às 7. Então é chegar em casa, tomar um banho, comer um pão e partir. Subir. E partir. Então, tá cansada, fecha o olho no ônibus, dorme um pouquinho, Dorme. porque atravessar a cidade, vai de zona norte a zona sul, tu vai fazer muito mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende do trânsito, engarrafamento. Uhum. Então, a gente passa muitas horas no transporte no Rio de Janeiro, acho que hoje em dia também continua passando, porque é o que é, né? E a gente aprende a sobreviver. A Sim. gente aprende a se fazer forte, porque não tem o conhecimento de uma outra realidade. Tem onde ir. É aquilo. Então, se precisa, quero chegar lá e eu vou. E como? Mas Opa, vai. agora vamos achar o caminho. Então, eu fico olhando agora aqui, tem uma certa realização nisso, porque a menina que sonhou, que procurou, que quis, que batalhou por isso, chegou em algum lugar, né? Não vamos falar se é o melhor ou se não É um importa. lugar. Você chegou lá onde você tinha sonhado lá atrás. Isso é uma conquista, isso é bom. Agora, se tem uma realização, se tá feliz, por que sair do Brasil? Qual que é o... Vamos chegar Eu agora e entrar nisso aí. saí 1000 vezes do Brasil com arte. Sério? Eu fiz muito. Eu pego meu passaporte, tem tanto carimbo, que eu falo, nesse carimbo foi que ano? Foi qual Que espetáculo? Foi legal. qual viagem? Mas eu sempre saía para trabalhar. Com data para voltar para o Brasil. Com Uhum. data para voltar para o Brasil. Um mês, uma semana, 15 dias, workshop, ateliê. Dei muitas aulas em vários lugares. A arte me proporcionou isso. Não foi porque meu pai ou minha mãe pôde pagar meu. Nada disso. Não podia pagar nem o ticket, o ônibus. Quanto mais viagem internacional. Então, assim, eu saí para trabalhar. Saía para fazer ateliê, para dar ateliê, para colóquio, para entrevistas, para coisas. Saía através da arte. A arte abriu esse caminho para mim, do mundo. Que antes era só no meu imaginário. Uhum. Então, quando eu tomei a decisão, eu estava num festival na Alemanha. E os amigos durante o festival falaram assim: mas você sabe, na Europa, na França, para fazer os estudos, só começa em setembro. Era no mês de agosto. Eu fiz minha inscrição por internet para a Universidade de Paris 8. Enviei, Que ano isso? 2011. E
a universidade me enviou uma resposta por e-mail, venha confirmar sua matrícula. Na minha cabeça, era só eu fechar minha mala e entrar na França, porque ninguém explicou nada mais, nada menos. Aí eu fechei minha mala e entrei. Dum, 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 meu mundo caiu. Então, assim, eu enviei um e-mail pro Brasil, para onde eu trabalhava, olha, eu vou ficar. E a resposta que eu tive de uma pessoa que era um dos superiores, falou assim, Uhum. como cai na real, hein? Depois de 3 meses, seu passaporte do brasileiro não serve mais, não. Falei, mas eu vou ficar. Então, assim, eu recebi essa resposta, me doeu muito, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje de ver. E pra mim foi, pensa que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir? Eu vou ficar. E comuniquei a outra estrutura onde eu trabalhava e a resposta foi completamente diferente. Falou assim, boa sorte, se precisar de ajuda, fala com fulano, 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 fulano que eu conheço. Na época era tanta informação de chegar que nem anotei os nomes de quem tinha que procurar. Uhum. Pois bem, estava eu na França com a mala fechada, não conhecia o mundo inteiro, tinha um contato ou outro numa cidade ou outra, mas não é realidade cotidiana. Então, estava numa universidade, não falava a língua, não escrevia. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu fiz da minha vida? Eu tinha um salário, eu tinha um trabalho, não era o melhor lugar do mundo, mas era o meu. Ok, é hora de reescrever a história. Então foi doído, foi sangrando, foi foi ralado, mas foi. Então Deixa eu. assim, Deixa eu. desculpa, posso cortar Vai. aquela abusada, né? Então assim, eu passei 5 anos aqui trabalhando em limpeza, minagem. Foram meus primeiros 5 anos. Eu trabalhava antes de ir para a faculdade, começava às 9 horas da manhã a faculdade. Uhum. Então, assim, eu pegava o trem, o ROR, de 4h30, acordava 4 horas, pegava o ROR de 4h30, chegava nos lugares para limpar escritórios. Uhum. Começava às 6 horas, trabalhava de 6 às 9, chegava sempre na primeira aula atrasada, mas os professores sabiam que eu vinha do trabalho. Muitos pensavam que eu trabalhava em bar, porque tinha vários colegas que trabalhavam em bar, o tempo de fechar bar, restaurante, então também chegavam atrasados. E durante muito tempo as pessoas não sabiam com que eu trabalhava na universidade. Só sabia que eu vinha do trabalho. Depois, porque nem conseguia explicar bem, porque não tinha língua para isso. Dentro da aula, tinha sempre um colega português, falava assim, pode me explicar em português? O que eu estou um pouco perdida? Mas eu conhecia de arte. Eu já estava na arte de 16 anos, então assim, fazer uma cena para mim não era difícil. O texto, conversava depois com os amigos para entender um resumo. Já conhecia os textos de teatro em português e algumas informações em inglês. Era a Então assim, tradução, né? eu sempre ia, porque quando você entra numa biblioteca, tem o mesmo texto em várias línguas. Por que eu ia ler em francês se eu não sabia ler em francês? Eu lia em português. E fazia meus exercícios. E passava para os amigos que botava em francês e entregava ao professor. Então, tava dando. E foi muito difícil meu primeiro ano. Fiz meu primeiro ano da Universidade Paris 8, minha licença. Fiz meu segundo ano de licença. Fiz meu terceiro ano de licença 1, 2 e 3. Depois eu fiz meu mestrado. Assim, o meu primeiro ano eu falei, se eu não fiquei louca no Não meu vai primeiro ser. ano, Não vai ser o vai segundo. ser no segundo. Passei meu primeiro inverno, passei meu primeiro ano, doeu, foi difícil, sim, a gente aguenta e segue em frente. Falei, não volto. Fiz meu segundo ano e fiz o meu terceiro e depois eu falei, nossa, tá bom aqui, né? Não moro mais com um colega, com um amigo de casa em casa, mochila nas costas, não passei por essa fase. Tenho o meu estúdiozinho, tenho o meu cantinho, pago o meu aluguel, terminei minha faculdade. Tá bom, tá direitinho, tá dando certo. E por que abandonar? E por quê? Se for para abandonar, é para fazer algo maior, para avançar. E lógico, tem ideias, projetos, aquelas coisas todas. Mas, assim, eu fiz isso por mim. Ninguém me deu. Não foi, caiu do céu. Não, eu criei isso em essa oportunidade, essa história. Então, assim, eu tenho esse orgulho, essa fierté. Sabe, eu tenho eu sei o que eu fiz, eu sei por onde eu passei. Eu nunca tive que me prostituir. E se tivesse que fazer, que sou eu para julgar alguém que faça isso? Mas não foi a minha história. Eu não tive que fazer isso. Não foi. Eu trabalhei muito, fiquei 5 anos da minha vida, coisas que eu nunca fiz no Brasil. No Brasil eu sempre fui atriz. Recebia texto na minha casa. Saía cedo acordava cedo para gravar, porque tinha noturnas, gravação à noite e gravações do dia. Fora isso, ou estava dando aula de teatro,
que eu dei muitas aulas de teatro. Hoje eu vejo alunos meus brilhando. Isso, que alegria de ver. Ai, foi meu aluno, olha que lindo, cresceu, deu Tá certo. ali na TV. Tá ali na TV, tá Tem ali um filme. apresentando, não sei o quê. Então, assim, ai, eu vi pequenininho, eu vi. Então, assim, eu vi histórias de pessoas que também trabalhei muito no social. Você vê o resultado seu, né? Vejo resultados até hoje. Aquela que se mexe, bate com o peito, né, no microfone, né? Aquela toda assim. Então, assim, vejo resultado, vejo coisas que deram certo. E eu sempre falo, não pare de sonhar. Não abandone seu sonho. Cecília, deixa eu voltar um pouquinho assim. Aquela parte. Depois Você eu já tiro foi, essas. já foi. Não, meu, é ótimo isso aqui, é bom. Eu sempre falo para vocês, é muito bom estar aqui desse lado, ouvindo e pegando e pescando. A gente consegue agora, consigo agora, assim, sentir a emoção das pessoas enquanto ela fala, enquanto ela se mexe. Porque você vai mexer no passado, É, você traz memória muita emotiva. coisa, É. exatamente, traz muita coisa. Então, tô vendo agora as reações, a fisionomia, eu tô vendo o corpo. E é muito legal quando a gente fala em resultado que você se sente muito resultadista daquilo que você procurou, é óbvio. Mas deixa eu voltar assim rapidinho. Como que foi? Qual foi o sentimento quando você chegou, que você viu? Porque assim, é uma cultura muito diferente, Uhum. certo? É uma coisa muito aquém do que nós estamos acostumados. Como que foi chegar? Como que foi se sentir Perdida. Muitas muito? vezes perdidas. Coisa simples, hein? Muito perdida no metrô. Você precisa chegar no lugar para limpar tal casa. Não sei. Não consigo chegar. Cadê a saída? A rua, o telefone diz que eu tô do lado, mas não encontro. Completamente perdida. Não tinha domínio, não tinha conhecimento, não tinha base, não tinha estrutura, não tinha raiz, não tinha nada. E houve alguém, assim, quando antes de você sair do Brasil, teve já alguma, ó, tem fulano de tal, você vai procurar tal pessoa? Ou você veio mesmo assim, meu, cara e coragem, Tiveram 1000 anjos na minha vida. mas nada programado de lá? A minha saída da Alemanha para vir para a França não estava organizada. Ah, então peraí, vamos voltar. Então você sai do Brasil, vai pra Alemanha para esse curso Eu fui para para a fazer. Alemanha porque tinha o festival, porque tinha coisas artísticas para fazer na Uhum. Alemanha. E eu tinha meu bilhete para voltar para o Brasil. Você falou o quê? Vou pra França. Aí fiz minha inscrição por internet para a Universidade de Paris 8 e ele disse: venha confirmar sua matrícula. Eu fechei minha mala na Alemanha e entrei na França, achando que tudo era fácil, mas não. Então, assim, tenho uma amiga que mora na Bretanha, Dani. Uhum. Falei, pá, Universidade de Paris 8. Paris, Bretanha? Tá do No lado. mapa parece que é do lado. Não, não é não. É só 400 quilômetros. São só 400 quilômetros, não dá nem pra fazer a pé. Até dá, mas não dá pra fazer, né? Tá. Então, assim, tinha coisas assim, entendeu? Ah, mas tem tal pessoa em tal cidade. Mas também não era Não dá aqui, do pra lado ir da lá, faculdade. não. Então, assim, foi assim, tinha contatos, e eu falo que, assim, tenho muitas histórias com esses contatos espalhados que foram força de apoio. Foram forças de apoio no momento de desespero, foram forças de apoio no momento de tristeza, foram forças de apoio do começo. Alguns permaneceram, outras histórias mudaram também, outras pessoas Uhum. voltaram, porque assim, muitos amigos voltaram. Eu que estou aqui há 12 anos, esse ano eu completo 12 anos. Quando eu faço a lista de quem eu conheci no meu primeiro ano, muitas pessoas não estão mais aqui. Foram para outros países, voltaram para o Brasil, outras histórias. Então, assim, tudo é vivo, né? É, Tudo é em movimento. nada para. Não, ainda bem que não. Às vezes a gente tem a falsa impressão que tá parado. Mas aí quando o tempo vai passando, você vai notando que, meu Deus, eu já tô aqui há 20 anos. Você entende? Parece que ontem um moleque, no meu caso é um moleque meio que nunca fui sonhador, nunca tive nada dessas coisas. Não, eu quero ir lá, quero ver como que funciona, quero ver como é que é. E vim. E essa pergunta é maravilhosa, porque assim, quando eu falo com pessoas no Brasil, conhecidos, gente do bairro, super simples, Uhum. onde eu cresci, ai, mas como é que é na França, hein? É. Eu falo, ai meu Deus, a pessoa vai fazer essa pergunta. O que que vocês comem lá? Comida. O que que vocês fazem lá? Sabe, porque assim, parece tão distante, parece nada imaginável. Eu falo assim, nossa, eu sempre tive a minha cabeça criativa, sonhadora, e falava assim, ai, eu queria conhecer o mundo inteiro.
Todo momento eu queria mudar de profissão quando era criança. Já quis ser até astronauta. Eu quero saber ler todas as estrelas. Sabe assim, eu nunca tive uma cabeça da onde eu nasci. Fixa em alguma coisa, em algum lugar. Nunca fui. Nada pra mim é fixo, tudo é em movimento. Minha cabeça nunca. Eu quero 1 milhão de coisas. Eu sei quais 1 milhão de coisas que eu quero. E eu sei que eu provavelmente vou levar um tempo enorme, porque assim, pra mim é difícil canalizar. Eu tenho foco. Focos no plural. Eu sei o que eu quero. Provavelmente passarei por etapas até chegar onde eu desejo. E cada etapa são vontades diferentes. Por exemplo, eu falei: tô na França, não tá tão difícil. Falo e escrevo francês. Não faço mais trabalho duro, porque em determinado momento eu falei não. Tenho amigas que, quando eu cheguei, brasileiras também, trabalhávamos na mesma empresa de faxina, de Uhum. homenagem, e algumas continuam até hoje. E eu falo: para com isso, você vai morrer lá. Não faça isso, vai ficar doente. Se eu sair, por que você não vai sair? Ai, Cecília, mas não quer. Ok, cada pessoa tem sua história. Tem, sabe, suas responsabilidades, seus compromissos. Mas em determinado momento eu falei: não faço mais. Basta. Cecília, É hora de mudar. então, qual momento? Porque assim, ó, deixa eu te falar. Eu vou te. Muito bom você tocou nesse assunto, porque assim, nós estamos aqui há um tempo muito parecido na França, né? Uhum. Então a gente vê que pessoas que vieram também, como nós brasileiros, independente da situação financeira ou social, não importa, a pessoa chega, ela fica um tempo aqui, e aí tem aquele que, fala, não, eu não quero trabalhar para fulano de tal a minha vida toda. Entendeu? Tem aquele que fala, não, eu vou ficar aqui, querendo saber, tô ganhando meus bons euros aqui, eu fico aqui, não importo, não me importo com isso. Mas assim, a gente vê muito assim, pessoas que param, meio que Estagnam, né? estagnam ali, e você vê que a pessoa tem potencial para ir muito mais do que aquilo que ela tá Fala: fazendo. nossa, ela é mais inteligente do que eu, por que ela não faz isso? Exatamente. Qual o momento que deu o declique para Eu você? tenho vários decliques e eu ativo meus decliques. Assim, eu falo que sou uma pessoa muito conectada com a minha cabeça. Uhum, Eu falo: esse ano é meu último ano que eu faço tal coisa. entendi. E vai ser. Provavelmente vai ser dificílimo no próximo ano. Eu vou fazer uma outra coisa. Mas eu falo: eu vou fazer. Não tô dizendo que vai dar certo. Uhum, entendi. O resultado pode ser positivo ou negativo, mas eu sei que eu vou mudar. Então, eu fiquei 5 anos de homenagem. Limpando, 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 faxina, faxina, faxina. Em determinado momento eu falei assim: é bom, meu último ano. Aí você vai fazer o quê? Não sei, mas eu vou fazer outra coisa. Guardei muita criança, tomei conta de gato, tomei conta de planta, todos esses trabalhos, limpar a bunda de velho em casa de repouso. Fiz vários, vários trabalhos. Eu falei: isso não quero mais, isso não faço, isso não faço. Ai, mas você, no bar não gosto do cheiro do álcool, não vou trabalhar em bar. Mas o que você vai fazer? Gente, o que eu vou fazer? Aí, já sei a lista que eu não quero mais. Então, eu vou fazer a lista do que eu quero. Ai, mas no Brasil, sempre com arte no social, trabalhei muitos em favelas, trabalhei em presídio, levando arte, trabalhei em isso, sempre com arte. O que tem com arte aqui porque ser ator fora do Brasil é um outro delírio. Eu falei: o que eu posso fazer que eu não vou estar tão longe da minha profissão, que eu possa resgatar, que eu já tenho experiência? Então, eu comecei a tentar procurar o que eu poderia. Eu falei: educadora, educatriz especializée. Falei: trabalhei em presídio, trabalhei em favelas. É um contato, é um trabalho próximo da assistente social. Ok, por que não? Comecei a ver contatos, como é que eu faço? Como é que eu faço? É isso aqui que eu quero agora. E, mas você não tem experiência na França como educatriz especializée. Tá, gueule, cala tua boca. Eu quero isso aí que você tá fazendo, eu quero exatamente fazer isso aí que tá fazendo. Então, comecei como animatriz. Centro de loisir, escolas públicas, TAP, TAP. Comecei. Animatriz. Falei assim: mas eu não quero ficar nesse nível baixo, não. Eu quero outro salário mais altinho. Isso me interessa, mas é o outro posto que eu quero. Só o acesso. Foi a primeira porta. Comecei como animadora. Depois, 2 anos depois, já estava como educadora, porque, né, a gente sabe. A gente sabe o que quer. A gente, de repente, não sabe qual porta acionar, mas se vai devagarzinho, vai dar certo. Então, fiquei 2 anos como animadora. Depois passei para educadora. Olha, eu sei fazer isso, sei acompanhar, sei escrever, sei fazer.
Ah, o que que faz? Eu também sei fazer. Mas eu sei, pode me dar que eu faço. E vai dar certo. E passei a ser educadora, educatriz especializada. A mesma profissão que meu marido, e é francês. Uhum. Ah, tá vendo a pretinha? Tá vendo? Agora eu não quero mais isso, não, eu quero outra coisa. E fiz 2 anos como educatriz especializei. E continuei, eu falei, eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero trabalhar com vendas, vou vender imóveis. Falo, mas como, Cecília, você é louca, você tem seu salário fixo, eu quero esse negócio aqui agora. E comecei. Envia CV, envia CV, envia CV, 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 passa, não passa, faz entrevista. Chamou, é essa a porta que eu vou. Não tô rica Uma como agente corretora? imobiliária. É, agente imobiliária. Agente imobiliária. Agente comercial. Aham. Então, trabalho numa agência imobiliária, tenho minhas horas na agência imobiliária, o qual faço parte da sociedade, a Montreuil, Uhum. Orpi, a Montreuil, Nossa, Saint-Ventoire, Rue de Paris, só para dar para dar aquela, gente, eu vai já. comprar É. imóveis comigo. Eu não faço parte do aluguel, faço parte de compra em casas comigo, com a pretinha aqui. Então, trabalho nessa agência imobiliária. Tava difícil para a grana. Eu falei, não, gente, não dá para ficar porque tá em crise financeira e tal. Não vou abandonar porque é uma coisa que eu quero. Mas eu tenho experiência já como educatriz, então vou pegar um trabalhinho para poder fazer um dinheirinho a mais. Continuo como educatriz especializada, com agência imobiliária, faço as duas coisas. Eu falei, gente, eu preciso fazer arte, preciso respirar, porque senão a gente fica louca. E tenho minha terceira profissão, que eu nunca larguei, que é artista. E as pessoas falam assim, Cecília, como você consegue? Porque o francês é je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Traduzindo, eu estou Eu estou cansado. cansado, eu estou cansado. Vacances, vá. Férias, eles estão sempre animados. Fora as férias, je suis fatiguée. Então, assim, eu não posso, não me permito estar cansada. Ainda não me permito. Lógico, o corpo cansa. Uhum. Lógico, tem hora que chega na cama e, ufa, né? Enfim. Mas eu tenho tanta vontade de fazer, eu não posso não conseguir. Eu não posso, assim, posso errar, posso recomeçar, posso fazer 1000 vezes, mas eu não posso parar. A partir do momento, para mim, parar para mim é a morte. Eu acho que mesmo morta eu vou estar o espírito que passa fazendo Vai, alguma coisa. vai. Então, assim, eu sempre fui muito inquieta. Eu acho que se provavelmente se eu tivesse diagnóstico, né? Porque nosso diagnóstico na casa pobre é o chinelada da mamãe, É isso que o eu pano de falo. prato. Tchum, ai! Apanhei muitos panos de prato, gente. Não sei se vocês já falam pano de Molhado, prato. opa, Né, roda assim, né? só O dá pano de aquelas prato que ficava no puxadas. ombro, né? Minha mãe Aham. fazendo comida, fazendo as coisas do pano de prato no ombro. O que você falou? Ai, não Toma. falei mais nada, não. Então era assim, voava. Em casa tudo voava, as coisas voavam, assim. Não é espírito, não. Minha mãe chegou na nossa cabeça. Fez besteira, né? Ela nunca correu muito. E se Uhum. ela fosse correr, criança corre muito mais. Então as coisas voavam, Eu chegava até a gente. sabia. Ai, puf, ai, É. paft. Nada grave, mas simplesmente para dar aquela educação. Porque quando a gente estava fora de casa, ela só olhava. E o olhar já dizia muito. A gente parava. Aquele olhar de ficar quieto. Isso não faz parte do seu assunto. Só olho. Eu costumo dizer que a nossa terapia foi mamãe e papai, né? É. Que eu já ouvi assim também. Oh, você já fez terapia? Cara, ainda não. Quem sabe um dia eu precisarei, mas ainda não. A terapia foi em casa, a dificuldade é minha mãe e meu pai. Essa foi a nossa terapia. Vejo por você, de repente, a mesma coisa. Você falou que seu marido é francês. Uhum. Antes de falar do seu marido, vamos falar sobre a brasileira na França. Você é negrinha, posso usar isso? Sou neguinha. Você é neguinha, aham. Preta, negra. Tá vendo? Melaninada. Melanina. Como que foi chegar aqui? Porque assim, mesmo que você é da arte, mesmo que você tá num mundo à parte da maioria dos brasileiros, principalmente do negro, né, brasileiro, tem um choque cultural. A gente chegar aqui, pra mim foi muito assim, tem um choque cultural, a gente se achar aqui. Falou, meu, poxa, que doido. Como que foi essa coisa da negra brasileira chegar aqui em Paris? Porque assim, a diversidade que tem aqui é enorme, certo? E às vezes a gente olha, meu, como que foi? E lá a época que você chegou, o lugar onde você chegou, como que foi? Então, assim,
Como eu já tinha feito muitas viagens pelo mundo através da arte, sempre tive uma cabeça muito aberta. Uhum. Lógico que eu vejo racismo, lógico, eu não sou perdida, não sou tonta, né? Às vezes eu prefiro não ver, Entendi. né? Facilita a caminhada, né? Porque toda hora bater de frente também cansa um pouco. E eu tinha tanta urgência em sobreviver Você não olhava pro que lado. não dava tempo, não dava. Tinha que sobreviver, tinha que comer, tinha que pagar transporte, tinha que dormir, tinha que fazer tudo isso. Então, assim, tinha que sobreviver. Então, as pessoas falavam assim, ai, mas brasileira, né? Brasileiro é quente, brasileiro não sei o quê. Não dava nem tempo para essas piadinhas, porque não dava tempo, não dava tempo. Eu tinha 1 milhão de lixo para tirar, vários vasos para limpar, mesa de escritório para fazer. Então, assim, tinha tanta coisa. E tinha que entrar na faculdade às 9 e para sair às 22 horas, né? Que é a última aula da Universidade de Paris 8 é às 22 horas. E tinha que acordar às 4 da manhã, porque eu pegava o trem de 4h30. Então, assim, não dava tempo. Não me permitia. Eu tinha uma obrigação de sobreviver sozinha. Eu não tinha a casa do meu pai, não tinha a casa da minha mãe, não tinha a comidinha quentinha, não tinha. Ou trabalha e dá um jeito para ter, e se alguém te dá alguma coisa, você sabe que depois você tem que pagar. Ah, vai dormir na casa da fulana? Ok, quando você vai sair de lá, vai ter uma notinha para você pagar. Você dormiu tantos dias, você comeu, você tomou banho, você usou água, você usou eletricidade, tu vai abandonar a minha casa, precisa pagar tal coisa. Tá aqui a listinha. Au revoir, tchau. Então, assim, é tanta coisa na cabeça de como eu vou sobreviver, como eu vou conseguir. Eu não quero voltar, eu não me permito voltar. Eu não posso morrer nessa terra que não é a minha. Mas se eu morrer, bem, de toda maneira, né? Morreu, Morreu, acabou. morreu. Mas eu não vou morrer nessa terra. Então, o que que eu vou fazer para sobreviver? E eu sempre fui aquela coisa, né? Pretinha exigente. Eu sei que não tenho nada, então Uhum. eu vou ficar no nada. Se tiver que dormir no chão, eu vou dormir no chão. Se tiver só uma água para beber e passar teu dia inteiro bebendo água, porque aqui as pessoas dão água. Se você passa num bar, né? Você pode pegar um copo d'água. Coisa que na Alemanha, tu não encontra água toda hora assim, não. Bem, cada país é um país. Então, bebia muita água na escola, ia pro banheiro, bebia água. Ai, que calor, bebia água. Ai, tô com fome, preciso Bebo comprar. água. Bebe água. Então, come um pão seco. E o pão, e come, ninguém tá olhando lá, porque também ninguém precisa ver que eu como só pão, né? Então, assim, tu precisa sobreviver. Tu precisa sobreviver. Não é nem viver. Viver pra já era luxo. Então, eu fiquei durante meus 5 anos de muito trabalho, eu fui aprendendo, eu cresci enormemente. Porque eu, pobre, suburbana, de família simples, que teve possibilidade de trabalhar na Zona Sul e vários lugares maravilhosos no Brasil, que atravessou o mundo várias vezes, indo e voltando, mas voltava para casa de família, voltava para o meu Brasil, voltava para minha terra. E a partir do momento que foi eu que tomei a decisão, não foi ninguém que falou, fica na França. Não, foi eu que tomei a decisão de não voltar ao Brasil. Então, toda decisão precisa estar pronta para a consequência. Mesmo que você não tenha noção. Porque eu não tinha noção. Não tinha experiência, não tinha noção, não tenho família. Eu não tenho família na Europa. Nunca tive uma família, sangue do meu sangue. Não tenho. Então, assim, sozinha. E muitas vezes eu lembro de coisas enormes, tipo, você vai tomar conta de umas crianças, vai tomar conta de uma família das crianças, e de determinado momento a família fala assim, não quero mais seu serviço, não, vai embora, de madrugada. E tu fala assim, deixa eu ficar até de manhã. Mas amanhã de manhã tu pega suas malas e vai embora. E você tá na rua, você não tem onde ficar, e você passa assim, e precisa ter uma fé enorme que fala assim, alguma coisa tem que dar certo, alguma coisa tem que acontecer. Deus, agora é contigo. Dá teu jeito aí, porque tô nessa situação. Então, assim, passei tantos sufocos na minha vida. Minha família não tem a menor ideia. Minha mãe não tem a menor ideia, coitada, ela vai ter um infarto. Então, assim, que ela falava assim, minha filha, minha pretinha, sou a única filha, né? Meu Deus, vem pra casa. Você tem pai, tem mãe, tem irmãos. Você não precisa passar por isso. Ninguém precisa passar por isso. Ninguém precisa passar por isso. Quando eu vejo, porque na França tem muita gente que cata lixo, que abre lixo para comer. A gente vê Uhum. isso na rua. E eu falo assim, gente, eu passei enorme dificuldade. Isso eu não passei. Mas não precisei pegar. Então, tem gente que passa coisa mais difícil do que eu. Eu nunca dormi no banco da rua. Eu nunca dormi, quando a gente passa em Stalingrado, Paris e Stalingrado, quantidade de pessoas refugiadas Muito, dormindo, né? dormindo na hora. Eu falei, gente, sempre teve uma porta que foi aberta para mim.
Eu lembro de uma situação muito louca, muito louca. É coisa de... Tem que ter fé, é inexplicável, não importa qual religião, tem que ter. Eu não podia dormir na casa de uma colega, porque ela, o marido, os filhos, e ela receber visita, eu não tinha espaço para dormir. Ela falou, poxa, Cecília, essa noite você não pode dormir aqui. Você não tem outra coleguinha, alguém para você dormir? Eu falei, tenho, sentei. Fui pra rua, falei, gente, é final de semana, eu não tenho aula, não posso falar com a galera da faculdade. Como é que eu vou fazer? Então, eu entrei no transporte e falei, Deus, agora então dessa vez, dá teu jeito. Porque eu tenho essa coisa assim, como se ele estivesse do meu lado, amigo. Eu falo que Jesus é meu irmãozão e Deus é meu pai. Dá teu jeito aí. Tô nessa situação. E eu tava no transporte, fui pedir uma informação. A moça era brasileira. E ela falou assim, vamos lá em casa tomar um café. Coisa de mineiro. Fui na casa da mulher. Do nada. Eu não conhecia. Ela falou, meu marido trabalha numa obra, ele foi trabalhar, ela foi para tal cidade, vem tal dia, não sei o quê. E a gente começou a falar de coisas. Ela se chama Rosângela e ela voltou pro Brasil, interior de Minas Gerais. Ficamos amigas. Ela falou, dorme aqui. Eu falei, mas você nem me conhece. Ela falou, tô te conhecendo, acabou de se conhecer no transporte, dorme aqui. E a gente contando as histórias, e eu dormi na casa dela mais de um final de semana. Coisas assim. E tem várias coisas, assim, que às vezes eu falo assim, gente, eu passei por isso. Gente, eu passei por isso. Tipo, eu morava no estúdio, eu tinha meu estúdio trabalhando, aquela coisa louca, e chegou o final do mês e faltava, sei lá, 200 euros para poder pagar a luz, água, aluguel e tal. Falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, está faltando esse dinheiro. Como eu vou fazer? E eu fui, ó, do céu, dá uma força. ROE-A. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E eu morava perto do Parque Disney, no Azileia Ramon d'Este. O que eu vou fazer? Tá faltando tanto, tá faltando tanto, tá faltando tanto. Desci Gado Nó. Não era pra descer. Tava no RORB, saindo do trabalho, e tinha que pegar o A. Desci no lugar errado. Falei, gente, tô aonde? Por que eu tô O A não andando passa, aqui? não, né? Aí, saí do B. Falei, gente, tinha que descer em Chatelet pra pegar o A. Tô em Gare du Nord. O que eu tô fazendo aqui? E andando na rua, eu falei, mas eu preciso desse dinheiro do aluguel. E eu olho pra rua, tinha 200 euros na rua. Eu vi quando caiu do bolso do homem. E eu peguei, eu ia dar ele. O homem sumiu. Falei, gente, é um espírito. Mas ele deixou o dinheiro, obrigado. E o homem sumiu. É muita gente que passa. E eu fiquei com os 200 euros na mão, assim, fechado. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E eu tinha 200 euros. E completava o dinheiro que eu precisava para pagar. E eu peguei minha direção e fui para casa. E aquela emoção, aquela coisa assim. E eu tinha todo o dinheiro para pagar aluguel, para pagar água, para pagar a luz. Estava tudo completo, porque faltava uma partezinha. E eu falei, gente, a gente falar com Deus dá certo, né? Vou falar toda hora com ele, porque até dinheiro ele dá jeito lá. Então, assim, foram coisas na minha vida, por exemplo, no dia de aula, faculdade, entrega de trabalho, a cabeça doendo, e tem cuidar de filho dos outros. Nada contra as crianças, mas assim, começa a chorar. Tu fala, não chora não, tua família vai chegar, vai dormir. E você é cansada, a cabeça doendo, tudo. Aí você fala, nossa, tem tanta coisa para fazer esse final de semana, porque eu tinha o final de semana para revisar todas as matérias. Cansada mesmo. E você tá dentro do transporte para voltar para casa e fala assim, ai meu Deus, eu não posso chegar no ponto final, no terminus, porque é o último. E depois, como é que eu vou voltar? Não posso dormir, não posso o medo de dormir. dormir, né? Não posso dormir, e o olho queimando, não posso dormir, tô de cabeça. Aí você fala assim, não posso falar a pessoa, né? Você vai descer aonde? Você pode me acordar? Coisa que a gente faz no Brasil, né? Você pode me acordar porque eu vou descer a tal local? Assim, muito cansada, muito cansada. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer lá agora, porque falta uma estação, e eu vou andando. Olha a cabeça. Com Assim eu não medo. durmo. Assim eu não durmo. E desci uma estação antes e falei, bem, se o trem vai pra lá, então essa é a direção. Gente, o trem não anda com uma pessoa, né? Né? De vez em quando a gente fazia merda de madrugada, né? Aí você fala assim, não tem ninguém na rua, tá tudo escuro. Se acontece alguma coisa. Até um gato que passa, tu diz, desculpa. Então, assim, tinha coisas assim que às vezes eu fico rindo
de besteira, assim, sabe? De besteiras, assim, de pequenos detalhes. E eu fico, nossa, eu fiz isso, né? Não, hoje, gente, eu não faria isso. Ou faria de outra maneira. E eu fico rindo comigo, assim, de coisas, assim, de... Eu dei muito papelzinho na rua de festa brasileira, né? Assim eu conheci a Regina Del Papa, Como assim, festinha porque brasileira? tem festas brasileiras, tem eventos Uhum. brasileiros. Então, conheci o Pedro Delita, conheci várias pessoas, vários produtores. Gente, no Brasil, eu trabalhava com espetáculo, com shows, aquela coisa de falar na rua, né? Então, eu distribuindo flyer. E na época, pagava 10 euros a hora. Então, quando eu saí da faculdade, que não tinha criança para tomar conta, e a faxina fazia de manhã, antes de chegar na faculdade, à noite, dava muitos papelzinhos de festa brasileira. Conhecia todas as casas noturnas e todos os lugares que tinham festas brasileiras para dar flyer, flyer, flyer. Então, às vezes eu saía de manhã, às 4, pegava o transporte 4h30. Então, tinha a minha mochila da faculdade, uma bolsa com flyers que eu sabia que ia distribuir à noite, depois Uhum. da aula. Minha última aula terminava 22 horas. Sabia que 23 horas, meia-noite, 1h da manhã. Quando tinha transporte, 2 horinhas, 3 horinhas de trabalho para completar a graninha. Então, assim, foram aventuras, aventuras, aventuras. E eu lembro que tinha meninas, né, jovens que faziam isso para ganhar um dinheirinho em Paris, rapidinho, e tinha outras que falavam assim, gente, essa pessoa tá nesse estado, distribuindo papel e eu também. Ah, não quero essa vida não, vou fazer outra coisa. Eu sempre tive essa, eu sempre mudei. Meu Deus, ai, essa pessoa nesse estado, né, que dificuldade. Ai, não quero ser igual não, vou fazer outra coisa. Eu sempre tenho essas coisas, tem essas crises na minha Entendi. cabeça, assim, esses... Ai, Cecília, cara, é claro que hoje a gente olhando as nossas dificuldades, aquilo que pro francês é loucura, você deve sentir mais isso do que eu, porque se o seu marido é francês, a minha mulher é brasileira, então ela sabe que nós somos assim, né? Mas, tipo, às vezes, se ele ficar sabendo, ou ele vendo alguma coisa, ou você contando, ele fala, meu, você é doido, não Eu é? conto as coisas, às vezes ele chora e fala, ai, você passou por isso. Eu falo, tá chorando por quê? Vai passado. Então, assim, ele fala, não, não. Não, ele é muito chorão, meu marido é muito chorão, meu Deus do Tem, céu. tem uma diferença muito grande, assim, né? Ó, eu ouvi uma vez uma coisa muito bacana com relação ao negro brasileiro, que eu vou fazer um paralelo, assim, com o brasileiro, só a pessoa brasileira, né? Eu não vou usar o negro brasileiro. O brasileiro, principalmente o pobre, ele é forjado, ele é feito, entende? O brasileiro Uhum, pobre, o cara que precisa, a pessoa que tem que ir, porque não tem outro jeito, aquilo, tudo que você tem falado até agora. Então, a gente acaba sendo forjado por essa vida. E quando coloca-se pessoas forjadas do lado de pessoas que não foram forjadas, você nota a diferença. O outro fala, meu, como assim? Eu não vou puxar a batata agora pro meu lado, tá bom? A sardinha que seja, mas assim, eu já me senti em ocasiões que as pessoas falam assim, meu, que você é assim, forte? Como? Assim, desse jeito? Não vai te machucar? Você não tá com medo? Não. Entende? Porque você uhum, foi criado, é uma coisa forjada mesmo ali. Essa tem. Você vai batendo, vai criando uma coisa. E o nosso povo tem esse negócio aí, muito legal. É claro que, meu, não precisava ser assim, né? poderia ser mais docinho, né? Poderia ser mais levinho. Exatamente. Mas vamos desse jeito. Mas assim, o nosso Brasil, né? Vamos um pouquinho de história, né? Para as pessoas pensarem que somos cultos. Então, assim, se pegarmos o povo, nosso índio brasileiro, poderíamos dizer que, sei lá, tem toda a história. Mas o Brasil, que é o Brasil que nós conhecemos, com toda a história africana, né? Porque as pessoas não foram convidadas para ir para o Brasil, É né? outro. Vem, é turismo, entra no barquinho. Não, não foi isso. As pessoas foram Você vai e ponto. tiradas da sua terra natal e foram levadas à força para o Brasil. Então já chegaram lá sobrevivendo. Ou isso ou a morte. Ok, ninguém quer morrer. Ok, sobrevive. Então, assim, nós temos uma massa de negros, né? Porque se olharmos a cor da pele dos índios brasileiros e olharmos toda a força negra que nós temos, obrigado África, assim, isso foi a construção do nosso Brasil. Também, ok,
tem todas as entradas europeanas e tal, fazer todas essas misturas de cores, né? Porque a gente pega uma família brasileira, tem todas Uma as cores. paleta de cor. Tem todas as cores. Uhum. Tem mestiço de tonalidades diferentes, tem os mais pretinhos, mais negrinhos, mais amelinados, tem os mais clarinhos, ok, que vai Europa e tal. Então, assim, e todo mundo é da mesma família. Exato. E todo mundo é da mesma família. Agora, quando você entra numa periferia, quando você entra num subúrbio, quando você entra numa favela e que vê uma pessoa pobre, não importa se ela é branca, de pele, ou se ela é preta, favelado é favelado. Esse rótulo é muito mais forte do que a cor da sua pele. Quando você sai do seu Brasil e você entra na Europa, por exemplo, entra em outro país, que você não está no seu território nacional, tu pode apresentar teu passaporte. Você pode ter toda a paleta de cor, mas você não faz parte dessa terra. Você sente isso aqui na França? Olha, hoje eu tenho mais tempo para sentir e ver isso do que quando eu cheguei. Entendi. Quando eu cheguei não tinha nem tempo. Não tinha nem tempo para pensar nisso, eu tinha que sobreviver. Hoje, Então, hoje eu assim, acho que a facilidade te dá mais. me dá mais tempo para respirar, me dá mais tempo para criticar, me dá mais tempo para investigar, me dá mais tempo para pesquisar, me dá mais tempo para ver. Nossa, eu escutei esse assunto. Ah, mano, foi brincadeira, foi uma crítica. Ok, já passou, deixa pra lá. Mas, assim, não, você é brasileira? Ah, sim, sou brasileira, calma aí, eu tenho que trabalhar. Uf, né? Nossa, você é brasileira? Ok, sou brasileira. Tinha pressa. Tchau. Tinha pressa. Tinha pressa de sobreviver. Hoje, eu posso me dar o luxo. Não tô dizendo, eu vou trabalhar hoje, não. Ok, posso até fazer isso. Posso até fazer isso. Lógico que a gente tem a responsabilidade, compromisso, sabe o que precisa pagar. Mas eu tenho mais tempo para olhar. Pode parecer pequenos detalhes que são coisas grandiosas. Falar assim, hoje eu não passo por essa situação. Uhum. Hoje eu não escuto essa frase. Hoje, você falou isso com tal intenção? Entendeu? Então, assim, posso... Até porque domino mais a língua. Então, tenho mais a sensibilidade e o jogo de palavras, né? Às vezes você se sente agredido, mas você tá tão vulnerável, tão machucado, você tem tanta urgência que você não nem se defende. Nem tem tempo para aquilo. Não tem. Então, assim, essa fase pra mim é passado. Entendi. Então, assim, eu vivo o presente com muito olho no futuro, com muito desejo, porque eu sei, eu sei o que eu quero. Uhum. Sempre soube coisas, realizações. Então, quando, hoje em dia, eu posso defender uma pessoa que está vulnerável, faço isso com muita honra. Abuso também. Uhum. Faço. Porque alguém fez por mim, ou não fizeram, ou pouco importa. Mas hoje eu sei que eu posso fazer. Então, quando eu estou na minha mesinha do meu trabalho e eu vejo uma pessoa que entra com toda a dificuldade em falar o francês, pedir uma informação, mesmo que eu sei, não, eu tô aqui para vender uma casa, a pessoa não vai, essa pessoa não pode comprar uma casa que eu tenho para vender, não tem problema. Vou tratar a pessoa da mesma maneira. Porque, mesmo que a pessoa não fale a língua, mas você sabe quando você é maltratado, e aquilo machuca de uma maneira, aquilo machuca, e as pessoas não são parecidas. Eu, às vezes, levo na brincadeira e não me machuca de tal forma. Mas quando é um dia mais sensível, isso pode... A gente não sabe como o outro vai receber. Exato. Então, quando eu estou no meu lado mais de um trabalho mais social, que eu estou trabalhando com os refugiados, que eu estou trabalhando com inclusão social, que eu estou trabalhando com as pessoas que... habitat social, como educatriz, né, educadora especializada, Uhum. né, que é um pouquinho parecido com assistente social, um pouquinho, bem levezinho. Então as pessoas vêm e falam dos seus problemas. As pessoas falam das suas dificuldades. E quando entra uma pessoa e olha e fala assim, mas você é negra? Eu falo, sim. Sabe, assim, sou como você. Aí, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? A pessoa fala assim, uau. Sabe, assim, eu vejo que os olhos brilham e fala assim, eu vou te falar algumas coisas. E sai com mais facilidade. Porque a pessoa fala, não sei se ela passou a mesma coisa que eu passei, porque a pessoa não conhece da minha vida. Mas tem a liberdade de dizer, eu posso gritar pro socorro e alguém vai escutar. Eu acho que assim, ó, você vai entender eu na cabeça da pessoa, tá bom? Você vai entender eu primeiro porque a gente é igual, logo de cara, né? De repente, não sei de onde que você veio. Eu já passei por uma situação assim que eu me senti um pouco, pra ser sincero, bem incomodado. Mas depois eu me senti super-herói. Tinha alguns negros
comigo, né, trabalhando, e tinha outras raças trabalhando. E uma dessas outras raças, que eu não preciso citar qual que é, desmerecia muito os negros que estavam ali. Tipo assim, eu não tô nem do lado negro, nem do lado branco, né? Eu tô entre os dois, onde eu quiser. E eu tô aberto para ir. E em algum momento, deixa eu contextualizar. Eu sou chefe dentro do meu trabalho, né? E por eu ser brasileiro, então tem outras raças que me olham sempre com muita admiração. O brasileiro é muito bem visto, principalmente onde eu, né, o convívio que eu tenho, a gente é sempre muito bem visto. Sempre, comigo sempre foi muito assim. Então eu tava num lugar onde o negro não era muito bem visto ali. E aí, em algum momento, o chefe chegou e falou assim: Ah, você tem que. Chegou um chefe responsável por todos nós e falou assim: Ó, vocês têm que fazer a equipe de vocês, pega o seu pessoal e vai pra ali. Então eu peguei, tinha 2 ou 3 negros que eu já conhecia, falou: Ó, quero esse aqui, escolhi meu pessoal e a gente foi pra um lado. Em um momento, um dos negros só falou assim: Ainda bem que você me escolheu, porque se eu tivesse que trabalhar com o fulano de tal, não ia dar certo. Falei: Mas por quê? Porque ele não gosta de negro. Ele sempre destrata a gente, já trabalha sempre já há muitos anos, ele sempre destrata a gente. Achei, né, quase que normal, porque infelizmente é assim. E falei, não, fica tranquilo, está comigo. Só que teve um momento que deu a junção nas equipes. Então ia trabalhar eu e esse outro chefe com toda a galera. Então a gente volta a dividir de novo o pessoal e ele caiu no outro lado. E, meu, teve uma hora que o chefe começou meio a destratar, esse chefe começou meio a destratar ele ali na minha frente. E aí eu me senti muito sem saber o que fazer. Uhum. Extremamente, sabe, assim, muito perturbado com aquilo. E em um momento eu falei, olha, fulano, acho que você não pode falar assim com ele. Ah, mas por quê? Por que que eu não posso falar assim? Quem que é você? Assim, desse nível, Uhum. sabe? Falei, olha, eu não sei, mas peraí, eu já resolvo um problema rapidinho já. Peguei o telefone e liguei pro nosso chefe. Falei, olha, fulano, tá acontecendo isso aqui. E aí aquela pessoa foi tirada dali, ó, você vai ser afastado, deixa aquele comando tudo aqui. O pretinho que tava comigo, ele ficou muito assim, ai, tá vendo? É assim que você tem que fazer com essas pessoas, é assim que você faz e Sentiu tal. protegido, defendido. Muito, muito. Até hoje, assim, ele me vê como, o brasileiro chegou, vai resolver, fica tranquilo. Eu me senti assim, Super-herói. muito, muito assim, naquele momento, porque sempre eles eram colocados ali pra baixo, na situação Uhum. que nós estávamos ali. E assim, e aquilo foi pra mim foi marcante assim na minha vida, sabe? Em algum momento, porque falei, meu, que coisa. E eu não te coloquei, não dei nada pra ele, não coloquei nada mais na vida dele. Eu simplesmente, opa, opa, não é pra falar Limite. assim. Não precisa falar assim. E assim, o outro achou que eu também seria como eles. E aí, no fim, eu não era, eu era ainda superior a ele, dentro daquilo que a gente fazia, né? Uhum. Muito claramente. Então, em algum momento, eu tipo, não, não, você que é o chefe. Ele vai para outro lugar. Fica tranquilo. Então, eu sinto que você está falando com essa pessoa porque é isso que a gente sente, que a gente vê, muitas das vezes. Você falou em assistência social e como que você também vive uma periferia hoje. Qual que é a diferença, periferia da França e a periferia no Brasil? É muito engraçado, né? Porque assim, na minha periferia do Rio de Janeiro, né? Uhum, Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, onde eu cresci, né? Para você chegar até o centro do Rio, você vai fazer 35, 40 minutos de transporte. uhum, Dentro do transporte. Na minha periferia, a Banholet, onde eu estou vivendo, até Paris, Vantiema, eu faço 10 minutos a pé. aham, é. É isso que eu falo, deve usar pé. 10 minutos a pé da minha casa. Então eu falo assim, eu tô só dependendo do que parte do bairro eu esteja, né? Esse atravessar para entrar em Paris, esse atravessar para sair do subúrbio, do meu subúrbio do Rio, até o centro da cidade. Então, eu moro em logement social, Uhum, né, como Paris Habitat. É uma casa do governo. uhum. E o meu apartamento, nossa, se eu morasse no Rio de Janeiro, no apartamento que eu moro aqui, eu Era Zona Sul. estaria bem Era a Zona Sul. beça, meu Deus! Né? Porque assim, eu pago.
preço simbólico, né? Eu digo que casa do governo é como o amarelinho de Irajá, Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim. É uma casa que a gente tem um preço do aluguel mais em conta. A Uhum. casa, nós somos proprietários, nós pagamos aluguel. Mas o nível, o condomínio que eu moro, 3 andares. Os prédios são pequenininhos, 3 andares. Eu moro no primeiro andar. Todos os prédios têm garagem subterrânea. E não tem tantos apartamentos. É uma residência pequenininha. Não tem nem 15 apartamentos. Tudo pequenininho, baixinhos. Então, quem faz uma foto e olha, fala, uau, como é lindo. Dentro também é agradável. É Uhum. uma residência antiga que passou por obra, então tudo foi renovado. No Brasil seria caro esse apartamento. Aqui, Até aqui. até aqui, para quem vai comprar. Uhum. Mas para quem mora no logement social, na casa do governo, não é caro. O que eu pago hoje no aluguel, numa casa, num apartamento completo, se você vai para um privê, né, um particular, Uhum. você não mora nem no estúdio. Consegue nem alugar nenhum estúdio, né? Nem mesmo, nem um kitnet. Nem um kitnet. Porque, ok, não vai comparar com o Brasil, porque a moeda não é a mesma, o preço não é o Uhum. mesmo, mas morar na França é caro. É. Se a gente for comparar França e Portugal, a França é mais caro para viver. Se for comparar França e Espanha, a França é mais caro para viver. Se for mesmo for comparar França e Inglaterra, a A França é França é mais mais caro caro. para viver. Alemanha, Itália, Então, todos os assim, países. o aluguel na França é bem carinho. É bem caro. Né? Com o olhar de Paris e de France. Quando Uhum. você vai para cidade super pequenininha mais Já longe, muda, né? é uma outra realidade. Falando um pouquinho sobre eu acho que falando sobre o lado social da França, como que você vê isso aí? Eu costumo dizer, pessoalmente falando, que isso aqui é uma mãe. Mas o lado social da França, nesses 12 anos que eu estou, eu não sei como era Uhum. antes. Eu posso saber através de pesquisa ou comentários. Mas eu não vivi antes para dar um diagnóstico de experiência de vida. Uhum. Nesses 12 anos, eu vi como a França perdeu qualidade de vida. Enormemente. E eu digo Paris e Île-de-France, que é contato do meu cotidiano. Antes, nós não víamos tamanha quantidade de pessoas morando na rua. Antes, nós não víamos as filas para quem pega comidas tamanha. Ou quem pega bolsas de alimento como... Não é com arroz, é no... Réseau du cœur? Ué, isso. Resto do Cœur. São enormes. E tem E, lista de espera. e é tão interessante você falar sobre isso, porque assim, ó, eu lembro quando eu cheguei, eu sempre gostei muito da comédia, eu sempre gostei muito das coisas, então eu conheço um pouco dos comediantes franceses, é bem, né, puxa, eu sempre gostei muito. E eu fui atrás para entender o porquê do Resto du Cœur, porquê, que é isso, né? E eu fui ver, entender quem criou na época toda, Magnífico. É. exatamente toda coisa que virou, e a ideia era para pouquíssimas pessoas, então ele conseguia, o ator, né, o artista, na realidade, ele conseguia realizar o sonho que ele tinha, ajudar pouquíssimas pessoas, porque eram poucas pessoas que tinham aqui. Por mais Paris sempre foi Paris, mas esse tipo de coisa era bem pouquinho. E hoje virou uma coisa. Hoje tem a televisão, faz um show, um programa enorme, né, com os Enfoirés, para poder conseguir manter isso, que é muita gente que usa Tem fila isso de espera. Tem enorme. família que tudo que ela quer é receber uma... Vou dar um exemplo simples. No Brasil, a gente tem cestas básicas Uhum, que seja distribuído por igrejas, ou assistente social, centro social, ou você compra com mais barato. aham, Fome ao extremo existe, claro que existe. sim. Mas também tem possibilidades de se alimentar com alguma ajuda. Aqui não é tão diferente. Nós acabamos de falar do Resto do Cœur. Uhum. E tantos E tantos outros que outros. tem. Então, assim, devagarzinho, não tão devagar, mas eu vejo que esse declínio que a França teve durante esses 12 anos que eu estou aqui, mas foi muito rápido. Esse desmoronamento está muito Ah, rápido. é isso.
mas tá muito rápido mesmo. Acelerado, né? Tá acelerado. No próximo ano vai ter os Jogos Olímpicos, 2024. Uhum. A gente sabe que o governo vai limpar Paris, porque, né, fotos, mídia e Mídia, tal, né, tem que aparecer mundo, né? bonitinho, tem que aparecer bonito. Não pode parecer Paris feio. Mas é bom a pessoa saber que, antes de estar bonito, a realidade, porque as pessoas vão ser enviadas para lugares distantes. Como vai ser enviado, eu não sei. Eu não tô lá dentro da política para saber pequenos detalhes. Mas a cidade vai ser limpa de gente. Tô falando simplesmente varrer a rua, lavar. Não, vai ser limpa de gente. Quando a gente roda, por exemplo, La Courneuve, La Courneuve Clignancourt, oui. Clichy, você começa... Porque quando eu chego aqui em 2009, Antes de mim, que foi 2011. é assim, você já tinha já isso. Saint-Denis, aquela, né, a noite de Saint-Denis sempre foi meio complicado, nunca foi fácil ali. Uhum. Até de onde eu sei da história, enfim. Mas quando eu chego aqui, tinha uma diferença enorme. E hoje a gente começa a andar. Por exemplo, esse dia eu fui pra Porto Clignancourt e eu falei, meu Deus, Que lugar é esse? Tô na que Cracolândia. doido. Exatamente. Não era tanto assim. Mas olha só, que coisa louca. Qual é a ideia, uma pessoa que nunca saiu do Brasil, qual é a ideia que tem da França? Ah. Se você ainda viu futebol, você ainda vai ver uns pretinhos ali e aqui, mas normalmente é o branco e francês e Todo ponto. mundo bem vestido, Exatamente. todo mundo super bem perfumado. todo, Sei, acho que todo mundo, essa já né? Todo não mundo, cola né? mais. As mulheres vão estar com chapéu, né? Vão estar bem de luva, faz frio, tem neve e tal. Né? A gente tem essa imagem dos filmes. A imagem da propaganda de perfume. A imagem, né? Tem, né? É o que é vendido pra gente. A realidade. É outra. Né? Você entra os transportes públicos não foram preparados para o calor. E os anos passam, todo esse problema climático, que é a nossa realidade, a gente sabe que o calor de hoje não era o mesmo calor há 40 anos atrás. Há Então, 10 anos atrás não é o mesmo, tá? Vou te então falar assim, já. você entra no transporte público. Os transportes públicos na França são antigos. Uhum. São antigos. São os primeiros que funcionam. Até hoje funciona. Porque o Brasil não é assim. Você troca, você joga fora, você bota novo. E o país pobre, mas tudo muda. Aqui é um país considerado rico. E as coisas são antigas desde E a época da funciona criação. Tá ainda. funcionando, então continua. Não bota nenhuma pinturinha para disfarçar. Você entra num trem, no trem, mas ele vai até o ponto final. Então, o que acontece? O calor, sem ar-condicionado. Tem alguns com ar-condicionado, mas não são todos. Algumas linhas começam a ser modificadas Que agora. são fechadas. A janelinha bem pequenininha. Aquele cheiro, né, que a gente não precisa nem explicar. Que todo mundo já entendeu. Porque às vezes quando eu boto uns textos via Facebook fazendo umas brincadeiras, né, com Pequenas alegorias. né, bem aquele assim. Meu Deus do céu. Por que será que a França faz tanto perfume? Meu Deus. Então assim, bem, mas é verdade. As pessoas trabalham, as pessoas transpiram. Tem gente que toma 2, 3 banhos por dia. Não, mas poderia, deveria. Né, aquele cheirinho. Você não sabe de onde vem, se foi do sovaquinho, do pezinho, da boca ou de um outro lugarzinho. Mas sapicam, faz mal os olhos. A gente não vai jogar a pessoa fora. Né? A gente estava falando que 2024 tem os Jogos Olímpicos. E vão limpar Paris. Aquele monte de gente que dorme Stalingrado, Vai ser Jaurès, eu não sei onde eles vão colocar, mas vão para algum lugar. Né? Todo o lugar que vai passar os Jogos Olímpicos vai estar perfeito. A Vila Olímpica, você passou na Vila Olímpica já? Com aquela obra gigantesca? Grandona lá, atrás de vocês ali. Uhum. Atrás não, do outro lado, quer dizer. Do outro lado de vocês. Quando eu passo pelo ROR para... Não, é o RB. Que passa do lado que vai ter a piscina. Uhum. É o que vai pra Charles de Gaulle. Exatamente. Gente, mas que obra gigantesca. Tudo muito grande. Eu não sei o que tem atrás da obra, mas a gente passa e vê que é uma coisa enorme. Tudo é gigantesco. O engraçado é que a gente fala os Jogos Olímpicos de Paris.
Ah, não é no coração de Paris, né? É em Ah, todo o subúrbio de Paris. mas é que Porque não não tem dá pra espaço. fazer, não dá pra fazer jogos em Paris. Não tem, Você não não tem tem. uma, quase você não tem uma piscina olímpica ali dentro de Paris, não tem Né? espaço. Tudo foi criando, Vai foi. ser o canal que dizem que vão limpar. É, aham. Ok, acredito, espero ver limpo. Que é desses 12 anos que eu tô aqui ainda não vi limpo. O canal é. Então, que seja limpo. Que seja tudo bonitinho, ok? Que eu sou da cor, ora sim, ora não. Eu venho do Rio de Janeiro, onde já teve vários Jogos Olímpicos, já teve Copa do Mundo, já teve tudo isso. E a situação pior e foi feito. E eu sei o que é antes e o que é depois. É. Ok? Tem obras que é a obra bidon, que é uma obra fantasia, que depois vai ser destruído ou que não vai ser destruído. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, como tudo na vida. Aqui, eu pessoalmente, não sinto que a maioria dos franceses estejam preparados para a realidade dos Jogos Olímpicos. Porque quando eu começar a ver gente do mundo inteiro na cidade de Paris, que não é tão grande, os transportes que são o que são, Já é complicado agora, melhor as imagina com o pessoas mundo. pegarem férias. É. Ah, mas Eu acho vai ser isso melhor os aí. franceses irem de férias, porque eles não têm muita paciência. Não vai ser je suis fatigué, je suis Che énervé. nerve. Eles não têm muita paciência, são pavio curtos. Você tá falando dos franceses? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é esse relacionamento hoje? Porque lá no começo, como você sempre falou, e a gente vê isso, você não tem tempo, você não entende muito bem, você está aqui, você está muito vulnerável. Muda quando a gente consegue entender uma palavrinha um pouco mais ácida. Como que é esse relacionamento da brasileira com os franceses? Como eles te enxergam? Como que é isso aí? Bem, eu não vou generalizar em dizer como eles me enxergam, Uhum. porque eu sempre soube como eu me enxergo. Vou ser menos dura. Quando eu comecei a entender um pouco mais, mas eu não tinha ainda a resposta. Eu até tinha a resposta na minha cabeça, mas Não eu não tinha sabia argumentos ainda. como dar a resposta. Então eu muitas vezes engolia seco no ódio, e falava assim: ok, minha vez vai chegar. Quando eu já tinha mais a liberdade em falar, Uhum. né? Porque eu também sou um pouquinho abusada. Tanto eu posso dar uma resposta no nível intelectual que eu sei que a pessoa não é inteligente, vai passar horas tentando entender minha resposta, hoje em dia. Como eu também posso ser explosiva e dizer, tá, gueule. Porque isso é uma ofensa, mandar É. alguém calar a boca. Uhum. E tem uma palavra que é muito dura em francês, mas que eu adoro a sonoridade, o barulhinho. Que não é bom dizer isso, mas que eu gosto muito do som. Va te faire foutre. Pra mim vibra tão gostoso mandar alguém se fuder E você solta? e eu solto. É. E às vezes as pessoas ficam assim, não esperam. Porque quando você vê uma Uhum. pessoa bem vestidinha, elegantezinha, nananana, e a pessoa fala, va te faire foutre. Mas isso é de uma arrogância É muito forte. muito grande, é muito violento. Mas se a pessoa tem a liberdade de dizer alguma coisa, então tem que ter preparada pra aguentar. E não tem essa coisa de, ah, mas você falou isso pra uma pessoa idosa, mas é porque ele me falou alguma coisa e porque ele pode falar, ser grosso comigo, eu tenho que abaixar a cabeça. Não abaixo a cabeça pra ninguém, não. Você bateu, levou. Mas foi. Às vezes dá certo, às vezes não, porque tem que estar preparado também pro impacto. Uhum. Mas a pessoa tomou a liberdade de mexer contigo, quando eu posso, quando tem possibilidade, quando eu tenho espaço, eu vou fazer igual. E se eu não posso, por qualquer situação, aguenta que o troco vem. E vem com juro. Cecília, lado ruim de viver na França. Tem alguns sim. Se depende. Se você vem com uma vida estabilizada financeiramente, tem toda a família para te bancar, também tem seu lado ruim. Tá, Você mas não conhece. pra você. Para mim, pessoalmente, o lado ruim de viver, eu não conheço a França inteira. Tá, mas aqui, na sua região. Eu conheço. Ok, conheço alguns lugares na França, mas não vou ser abusado de dizer que conheço a França toda como um francês. Uhum. Bem, que tem muitos franceses que também não conhecem. O lado difícil de viver na França, quando você não domina a língua, você tem essa barreira. Uhum. A partir do momento que você tem mais domínio e que você já tem um trabalhinho, que você já tem uma vida mais organizadinha, sempre terá um lado ruim. Não existe um mundo perfeito. Claro.
Eu, hoje em dia, o que eu posso dizer? Ah, mas esse hoje em dia, esse lado aqui não é muito bom, não. Essa realidade, essa situação, isso não me agrada. Mas não é o mesmo lado ruim que eu via antes. Porque quando eu ficava extremamente cansada e falava, não, eu não vou morrer nesse lugar, hoje eu não tenho mais algumas frases que eu tinha antes. Então, ou quando eu olho para o Brasil e eu falo assim, nossa, eu tinha 16 anos de trabalho e vejo amigos, colegas que continuaram na caminhada e que hoje fazem coisas gigantescas, que eu falo assim, nossa, eu estou na França, mas eu não faço a mesma coisa, no mesmo nível artístico que eu fazia no Brasil. Será que foi uma besteira eu ter deixado? Ou como Uhum, seria se eu tivesse ficado no Brasil? Às vezes tem interrogações que passam pela cabeça. claro. O que é natural. Ninguém pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Eu Uhum, não poderia estar em 2 países no mesmo tempo, fazendo tudo 100%. Impossível. Em algum lugar ia dar um vacilo. uhum. Então, assim, eu não. E eu sempre tenho essa coisa, que é uma coisa brasileira, nesse jogo de cintura, de transformação. Eu passo por uma situação, é difícil, é um lado ruim. E eu falo, como eu modifico o meu quadro de vida? Porque eu não me permito, eu não aceito, eu não quero estar aqui Nessa eternamente. situação. Eu Uhum, não vou passar toda a minha vida, fiquei 5 anos fazendo faxina, eu não vou passar toda a minha vida fazendo faxina, eu não quero. Digo não, é hora de mudar. Eu digo não para tal coisa, é hora de mudar. Aí eu tô aqui, mas eu quero mais. Eu sei que eu posso mais. Como vai ser, ainda não sei, mas eu vou tentar. entendi. E me fala uma coisa, lado bom de viver aqui. Nossa, pensei tanto, né? O lado bom de viver aqui é eu não viver outra coisa. Porque se eu estou aqui, eu não sei o que acontece do outro lado. Então, assim, quando eu vejo colegas falam assim, nossa, você está na França, nossa, deu certo, nossa, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem isso, aquilo. Eu falo, sim, mas é normal, porque você, no Brasil, você também tem sua família, você tem seu trabalho. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Mas simplesmente Você quis viver aqui. é uma escolha. A gente escolhe, toda escolha tem suas consequências. Pode ser que eu transforme coisas não boas em boas, Uhum, porque eu quero me fazer feliz. É minha maneira de ver as coisas. Como às vezes tem coisas que podem parecer maravilhosas. Hoje em dia eu passo, me permito, posso ter 2 ou 3 férias no ano. Longas ou mais curtas. Coisas que no Brasil, eu trabalhei 16 anos da minha vida no Brasil e as minhas férias eram férias trabalhando. Eu viajava o mundo inteiro, mas eu estava trabalhando, não estava de férias. E hoje, quando eu tiro umas férias, realmente estou de férias. nem pega o telefone, né? Ninguém nem te liga. Né? Pode fazer, foto, né? Ó, vídeo. Mas ok, mas são férias de verdade. Uhum. O Brasil eu nunca soube o que era férias. Porque eu tirava férias sempre trabalhando. Ah, você tem 30 dias. É 30 dias para fazer um outro trabalho. É 30 dias para fazer um outro corre. É um 30 dias. Então, assim, eu aprendi a parar tempos determinados. Eu aprendi a respirar. Eu aprendi a observar determinado momento quando eu cheguei. Não, mas hoje eu posso. Hoje eu tenho essa possibilidade. Hoje eu posso me dar o luxo de fazer coisas que antes eu não podia fazer aqui. Ou que eu mesmo não podia fazer no Brasil. Por exemplo, há 4 anos eu fui para a Croácia e, e países próximos à Uhum. Croácia. Nas férias de verão do ano passado, que eu fui Alemanha, Pays-Bas e Bélgica. Então, assim, eu posso passar semanas, passar meses. Não é que seja baratinho, mas é possível. Eu posso usar uma expressão que eu já ouvi uma vez? Você vive lá francesa. Hoje posso viver. Quando eu cheguei não Uhum. podia. Não, Mas mas hoje eu posso viver. Porque assim, para um francês, o francês vive de férias, né? claro. Je suis Importante, a coisa mais fatigué. importante é É férias. férias. Je suis fatigué. O ano inteiro. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Vacances, 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 vacances. Ele tá cansado, mas já tá programando as As férias. férias. Ele Uhum. começa o ano sabendo que nas próximas férias de verão eu vou fazer tal coisa. Ah, Nas próximas férias de inverno eu vou fazer tal coisa. Porque assim, eles trabalham para as férias. para as férias. É, Mas o brasileiro ele trabalha para o trabalho. né? Tem uma diferença muito grande, assim. Quando eu vim pra cá, é, a gente vai entendendo essa coisa das férias, né? Que tudo para. Por exemplo, a padaria, no mês de Fecha. agosto, ela fecha, né? A igreja
fecha. No mês de agosto O açougue fecha, fecha. fecha. E aí, então, você vai começando a tomar essas dores, entre aspas, pra você também. Uhum. Porque, não, mês de agosto você vai fazer o quê? Porque no meu trabalho, e aí, você vai viajar pra onde? Já vai pegar Como suas fosse férias, marcou as obrigação férias? viajar pra. Mas Sim. eu preciso. Mas hoje eu me vejo muito assim, o mês de agosto é minhas férias, mês de agosto eu não vou fazer nada, eu vou acordar até mais tarde, não quero nem saber. E aí, tipo assim, mudou porque aí eu tenho meus filhos, aí automaticamente minhas férias tem que ser quando? Tem que ser mês de agosto, julho e agosto. O resto não é férias. O resto você pode pegar 2 semanas no inverno e, sei lá, ir pra algum lugar fazer alguma coisa. Mas suas férias, aquilo onde vai tudo parar, onde você não quer nem saber de nada, é as suas férias. Isso eu achei muito legal desse crescimento que a gente tem. É assim, dessa junção, né, de mentalidades. Falando nisso, já indo pro fim, eu vou te perguntar uma coisa assim que eu tenho notado que é muito bacana isso também. Misturar as duas culturas. Isso é uma coisa muito legal que dá mais aprendizado, dá mais vivência, dá muita coisa. Como que a Cecília de hoje se vê nessa junção? Principalmente você que tem um marido francês, principalmente você que Na tá. minha casa, quem canta de galo sou eu. É a galinha que canta. Então, assim, eu não sei se eu tenho sorte. Tenho sorte sim. Acho que eu fui uma pessoa, nasci de bumbum virada pra lua, como diz minha mãe. Uhum, Porque o meu marido é um francês de cabeça super aberta. uhum. Tem colegas que são casados com francês e é um pouquinho mais tradicional. O meu marido, ele é cabeça realmente aberta, assim. Ele é aberto para a cultura brasileira. E já foi Ele no já foi ao Brasil? Brasil algumas vezes. Aham. Ele foi a primeira vez para o nosso noivado, depois ele foi para o nosso casamento. Nós casamos no civil aqui e casamos depois no Brasil. Então, assim, ele teve essas duas oportunidades. Mas eu faço uma comida brasileira, ele não sabe nem o nome e ele come. Tá aí, manda ver. Ah, é bom aquele negócio lá. Mas qual é o nome? Ah, não sei, mas você colocou isso, isso e isso. Mas tava gostoso, faz de novo. Entendeu? Então, assim, ele tem essa coisa, essa curiosidade. Ai, olha, tem tal, tal, tal pontos turísticos no Brasil. Ah, eu não conhecia. Deixa eu ver foto. E vai pesquisar sobre. Então, assim, ele é muito aberto a coisa para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Uhum. Então, acho que ele poderia casar, não importa com mulher do qual nacionalidade. Seria difícil para ele casar com uma francesa, ele sendo francês. Por quê? Porque ele já é a cultura dele. Explicar, ele não é parisiense, ele não é um francês de Paris. Ele é um Uhum. francês de Vendée. Ele é vendéen, oeste da Uhum. França. Então, ele veio de um lugar muito pequenininho, né, da campanha, do campo, da roça. Ele veio de um lugar pequenininho. Quando ele já estava na fase da universidade, ele mudou para uma cidade maiorzinha. Depois, começando a trabalhar, ele veio para Paris e de France, lugar maior. Mas ele veio do campo. Quando ele chegou no Rio, que ele viu que tudo misturado, tudo junto, tudo Uhum. é uma bomba de informação, ele fala assim, um dia a gente poderia morar no Brasil. Eu falei, por que não, né? Você precisa aprender português. Então, assim, a nossa casa é uma mistura muito boa. Eu falo em português, eu falo em francês. Eu respondo, ele começa a falar em francês comigo, eu respondo em português, se vira vocês entendeu, tu entendeu. O problema é seu. Então, assim, a gente faz comida junto, a gente limpa a casa junto. Coisa que no Brasil, olha que coisa interessante, aquela que não deixa, né? A gente não termina nunca de falar. As pessoas no Brasil, é normal, né? Depois que você começa a ter um dinheirinho, você tem uma empregada doméstica. Aham. Uma empregada doméstica no Brasil, ela faz tudo, né? Ela faz tudo, tudo. Não é uma pessoa que se ocupa só da casa, algumas coisinhas, né? Que vai passar, faz só a repassagem. Quem Aham. faz comida, faz só a comida. Quem limpa, faz só a limpeza, né? Quem se ocupa da criança, se ocupa só da... Não. No Brasil, uma pessoa empregada doméstica, ela faz fazer tudo. Faz tudo. Ela entra de manhã, ela sai à noite, quebrada, mas a sua casa, tu Tá fala, linda. uau! Ela mexe os móveis, ela limpa atrás do armário, ela dobra a sua roupa, ela faz tudo. Aqui não é a mesma coisa. Não. Não, 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 não. Se você tem uma empregada doméstica brasileira, e se ela faz da maneira que ela faz no Brasil, você tem um luxo Mas é por impagável. isso que o trabalho da mulher brasileira, principalmente a doméstica, ele é muito valorizado aqui. Mas assim, é muito. Tipo assim, todo mundo quer.
Entende? Que poxa, você falando sobre isso, eu tô lembrando de algumas pessoas que vieram aqui e falaram, eu fazia trabalho doméstico também, quando eu cheguei, meu, nossa, era muito incrível, assim, como a gente faz, a maneira que nós fazemos. Tem a procura é muito grande. É. Então, quando você é brasileira e você é preta, você faz limpeza, você tem tudo que agrada. E se você é jovem, você não é gostosa. Mas é tudo. É Tá o porque, pacote. porque a gente não pode tentar, né? Tem aquela coisa assim, né? É brasileira, é brasileira. Mas, quando você é inteligente, aí isso começa a incomodar, porque você pensa. É. Aí, quando você estuda, e quando você fala, e quando você se posiciona, ok, você faz seu trabalho, cada um no seu espaço. Pensar incomoda. Ter uma opinião incomoda. Se posicionar incomoda. Ter um partido político incomoda. Levantar uma bandeira incomoda. Ser mulher incomoda. Mas eu acho que assim, o tempo vai passando de uma maneira e as pessoas vão se, entre aspas, se informando. Tô falando em entre aspas porque não importa de onde vem. E esse tipo de informação faz com que as pessoas acreditarem, né, no caso, que elas saibam. E aí você não pode ter uma opinião, aí você não pode ter uma bandeira, aí você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Entende? Eu acho que hoje, no geral, não é só no Brasil, aqui também a gente começa a ver isso, lá é muito mais acentuado, mas acho que é isso assim, muito, sabe? Você nota que, meu, olha, você chegou aqui, você tem que ficar nesse lugarzinho aqui, ponto. Se você começar a subir os degraus, opa, Incomoda. na hora. Olha, eu, mulher, negra, brasileira, suburbana, né? Estrangeira completa. Cheguei aqui. Fiz minha história. Fiz minha caminhada. Acabei de lançar um livro. E as pessoas falam: Como assim? como assim? Cadê seu livro falando nisso? Cadê meu livro? Tá ali? Tá na sua bolsa? Não tá na minha bolsa, mas tem o link, essas coisas e Tá, tal. depois a gente vai colocar no. Então, mesmo o meu marido, que é francês, ele fala assim: como você faz tanta coisa? Eu falo: e por que você não faz também? Fatiguei. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Então, assim, e a gente ri, né? A gente ri alto, a gente gargalha, a gente chora, a gente se abraça. A minha casa é humana, é natural, né? Meu marido me apoia muito, mas muito. Eu falo, vou fazer tal coisa. Ele fala, ai, meu Deus, Vamos lá. vamos. Falo, vou fazer sozinha. Ele, tá bom, tô aqui se precisar de ajuda. Então, assim, eu sempre fui muito, eu quero, eu faço. Eu erro também, eu caio, como todo mundo. E quando eu falei, ok, eu fiz minha licença, eu fiz meu mestrado, eu fiz várias formações, eu tenho uma experiência de vida, vou colocar isso no papel, que eu coloquei as coisas no papel para a última formação que eu tinha feito. Vou lançar um livro. Não, não está ainda no nível que eu imaginei, Uhum. mas é o primeiro passo, é o primeiro livro. Tem erros, tem falhas, tem coisas. Qual que é a sua vértice pro livro? Eu falo de teatro de favela. Então, eu falei, ok, é o primeiro. Tenho consciência que eu tenho muito que avançar e vou avançar. Quando você fala com francês, mas eu escrevi tal livro. Você escreve livro. Porque eles são vários, né? São super cabeção. Você escreve livro. Você faz arte, você escreve livro. Não, mas é um livrozinho que acabou de sair do forno, é tudo muito... Mas isso tem uma proporção, porque eles colocam tudo muito pesado, né? Parece que é grandioso. Não! Seja leve. Mas sabe de uma coisa? Não sei se você vai ver da maneira que eu consigo enxergar assim, as coisas. Não é só pra isso. Por exemplo, um francês, se ele cresceu, não só o francês, tá, o europeu, mas ele cresceu, ele estudou e ele entrou naquele segmento, naquilo ali, que ele acha que ele, né, que ele é bom, que ele faz, ele vai continuar naquilo ali. Nós, você Somos começa como câncer, vendendo. cheio de ramificações. Exatamente. Você começa vendendo sorvete na rua, picolé, geladinho, não sei como fala no Rio de Janeiro. Depois daquilo ali, você começa a arrumar um trabalho numa loja, você vai pra uma marcenaria,
sorvete, marcenaria, depois você arruma um trabalho numa metalúrgica, da metalúrgica você se forma em advocacia, depois de advocacia você vê que não dá certo, você passa a ser Uber, depois do Uber você vai lá e abre um negócio numa padaria e deu certo. Olha por onde nós passamos para você chegar na padaria que não tem nada a ver com nada com o que você fez sua vida toda. E tem tudo a ver, porque você traz sua experiência Não, de mas vida, né? Nós conseguimos olhar o bom lado da história. você Não a entendeu? pessoa vai dizer, ai meu Deus, ele largou o trabalho de direito e começa a sofrer. Para de sofrer, respira, faz outra coisa, avança, Hum. Eu tenho um amigo que ele, acelera. eu tenho um amigo que ele é da Ardèche, aqui da França, e ele sempre trabalhou com os caras que se penduram em vários lugares muito altos muito alto para poder descer nas cordas, limpeza, essas coisas assim. Uhum. E aí ele saiu do que ele sempre fez várias formações e a família dele ficou muito desolada com ele porque ele veio para cá, para Île-de-France, para trabalhar no Batiment. Ele queria grana, falou, não quero nem saber, eu vou entrar nisso aí. Mas não é seu trabalho, você não pode fazer, você nem sabe o que é isso. Vou chegar lá e vou aprender. Então eu falo pra ele, Florian, você é meio que brasileiro, cara. E ele dá risada. Assim, demorou pra ele entender isso. Porque eu falei que, olha, deixa eu te falar, em 97 eu fiz um curso de informática, em 2000 eu fiz um curso de sistema de informação, trabalhei no metalúrgica, vendia sorvete, fiz isso, cheguei aqui, fiz aquilo. Meu Deus, você já fez tudo isso? Eu falei, já. Entende? Essa nossa diversificação, essa nossa flexibilidade para fazer as coisas é muito notado aqui. Entende? Olha, olha a sua história, de onde você saiu, o que que você fez. Hoje, entende? Mesmo que você tá sempre num paralelo com alguma coisa que você gosta, mas você fez várias coisas. Com E não certeza. importasse, não, vou fazer. O objetivo qual que era? É ali, quero chegar lá. E chega. Isso é Do nosso povo, né? muito notado, isso que eu falei, é muito notado no nosso povo. É claro que, poxa, é óbvio que é muito em meio às dificuldades, né? As dificuldades fazem a Uhum. gente crescer e tal, e é muito do nosso povo mesmo. E eu fico olhando assim, e cada vez que vem alguém aqui que senta e a gente começa a conversar e vai lá pra trás crafunchar, vou usar esse verbo, tá bom? Coisas do nosso passado, a gente vai vendo que a nossa gente é um pouco à parte, é um pouco diferente. Isso é Não, muito mas, legal. é um lado positivo do Brasil, Sim, né? Porque, maravilhoso. assim, com toda a história, né? Um país que passou por ditadura, um país que teve seu momento de força escrava, tem um país que passa, que tem essa história que foi colônia, Uhum. né? Não foi nunca. Então, não tem como você não fazer parte dessa mistura. Eu falo que o Brasil é uma boa panela de pressão e que explode a todo momento. Toda hora tá. Toda hora, pum. É o nosso Brasil. Mesmo que você mora numa cidade mais tranquila, numa cidade mais calminha, menorzinha e tal. Mas não é a mesma coisa. Quando aqui, que as pessoas sabem o que é férias, as pessoas tiram férias, o país para, Para. tudo vai lento, né? O clima não é o mesmo. Mesmo, ok, tá calor, fazendo 30 e poucos graus, é verão. Mas o clima. Nosso Papai Noel. Nosso Papai Noel em dezembro, né? No Rio de Janeiro, na praia, que tá de barba e E sunguinha de sunga? praia, né? Não é o meu Papai Noel que tá aqui. Ah, porque ele vem equipado. Aqui ele vem, né? O frio é frio. Então, assim, nossos sonhos de criança, criança é criança, não importa onde. Uhum. E essa coisa de poder sonhar ou fazer o sonho realidade, essa transformação, essa coisa de multiplicar, que o brasileiro se multiplica, Uhum. o francês precisa ainda aprender. Mas sabe de uma coisa? Tá melhorando. Mas sabe de uma coisa? A necessidade faz com que você fique naquele caminho. Ou Uhum. pra lá ou pra cá, não importa. Eles teve necessidade alguma vez na vida deles? Não. Por quê? É, claro que vai mudar. Esse tá melhorando o seu, eu entendo que é a mudança. Os Uhum. caras crescem para aquilo, fazem aquilo e morrem naquilo. Por exemplo, vou te Mas dar um exemplo assim muito essa claro. geração, porque se a gente pega a geração Baby Boom, que é a geração pós-guerra, Uhum, né? Que podemos dizer que tiveram, não passaram pela guerra, mas são os filhos, né, uhum, de quem passou pela guerra. É um país que passou por guerra. É um país que passou pela Primeira Guerra. É um país que passou pela Segunda Guerra. É um país que ficou destruído. É um país que se levantou. É um país que deu muito pro pós-guerra.
né? Não vamos passar a mesma coisa que passaram nossos pais e tal. Vamos fazer nossos filhos, vamos dar o máximo possível. Então, assim, essa geração de adultos agora é a segunda geração dos filhos, é a segunda geração pós-guerra, podemos dizer. Uhum. Porque todo mundo tem um avô Que que esteve na passou, guerra. que esteve na Aham. guerra ou que teve coladinho à guerra. Então, e que os velhinhos aqui são bem silenciosos. Não vou dizer que os velhinhos do Brasil não sejam silenciosos, mas quando você está do lado de um velhinho que você consegue conversar, que tem uma liberdade de contar da jovialidade, das coisas que ele fazia, tudo, você fala assim, o que que aconteceu no meio do caminho? É. Mas é o que você falou, né? Eu acho que o que ele viveu fez com que aquilo desse para ele outro senso de vida. Aí quem não viveu isso, por exemplo, nós temos muitos problemas no Brasil, que às vezes você olha, é até ruim de falar isso, você olha, meu, poxa, vocês nunca sofreram o que alguém lá atrás já sofreu, ou outros países já sofreu. Por isso que você é assim. E assim, você olha pra cá, você olha, por Geração exemplo, dos estragados. você olha, por exemplo, ó, vou usar um exemplo só e a gente fecha esse assunto sobre essa coisa da França. Os, os, os árabes mais velhos que vieram pra cá são de um jeito. Os mais novos que nasceram aqui, que tiveram uma vida boa aqui, que nunca sofreram por várias coisas, tem um outro jeito totalmente à parte. Que hoje a França começa a olhar, ô, peraí, vocês não precisam. Você nasceu aqui, você é francês, pô. Você não precisa tratar a França dessa maneira. E os mais velhos que vieram pra cá, que comeram um pouquinho do que, né, do famoso pão, meu, tem outra mentalidade, tem outra cabeça. E eu acredito que e tudo assim, se você for olhar pra trás, é exatamente isso. O que não é diferente do Brasil. Não, O que não é diferente do não. Brasil. A geração que passou pela ditadura sabe a dor que eles sentiram. É A que, geração que foram as primeiras, né? Quem tem a família que foi o primeiro a chegar nas grandes cidades, sabe muito bem a dificuldade que passou. exato. Então, assim, cada época com a sua história e suas dificuldades. Nada é mais leve. É, tudo vai, só vai modificando as pessoas, acredito eu. A dificuldade vem, voltam, fica um pouco mais fácil, e é Então, só a assim, gente que vai quem, mudando, né? quem tem a chance de chegar no bom momento, né? Os filhos, os netos, né? Que chegam e parece que tudo caiu do céu. Ah, mamãe tem uma casa. Ah, papai tem um É, carro. Ah, eu estudo numa escola particular. Ah, eu vou fazer meu cursinho em tal país. São netos. e você sabe que falando isso, vindo para migração, aqueles que chegaram aqui primeiro, por exemplo, eu cheguei e eu acho que hoje é muito fácil para chegar aqui, né? Quando eu vim para Europa em 2005, era uma coisa. Hoje tá tudo muito fácil, tá tudo muito, meu, cara, isso é aquilo. Aí eu fico olhando e às vezes eu me coloco num patamar, vamos dizer assim, entre as coisas. Não, mas eu cheguei aqui e só tinha mato. Mas aí eu vou olhar para trás, eu vou lá para trás, eu cheguei aqui e nem tinha mato. Nem mato Né? tinha. Exatamente, entende? E a gente vai vendo, é claro que tem muito mais facilidade, é claro que o mundo vai se globalizando, tá tudo muito mais fácil, e não sei o quê, Menos mas difícil, provavelmente. sim, muito, muito, muito. É que assim, também, o que que é o difícil? Você contou a sua história agora aqui, poxa, estudar, fazer faxina, voltar pra escola, cara, vai falar pra uma, com todo respeito, e não faz tanto tempo assim, mas vai falar pra uma menina, ó, você quer vir? Vem. Só que é o seguinte, ó, tem que trabalhar e estudar. Você viria? Olha pra trás hoje, você viria fazer o que você fez nas condições que você teve? Não, E pensa em voltar pro Brasil? não, Se sente daqui? não. Bom, Ela é louca. não, mas eu consigo. Olha, eu vou falar uma coisa. A minha mulher fala pra mim que ela não se sente daqui. A gente tá Mas 20 anos quando, pra mas quando cá. eu chego no Brasil, também não me sinto mais. É isso que é o problema aí. Não, Porque não faço parte de nada. Que delícia. eu acho que eu me sinto daqui porque eu não me sinto mais de lá. E não é que eu não quero ser brasileiro, ao contrário. O meu podcast tem meu nome aqui, tá aqui, ó. Você entende? Não, não é isso. É porque eu não me sinto muito mais de lá. Aí eu venho pra cá e eu me sinto muito daqui. Mas eu sei que em algum momento tem alguém que fala assim: "Ah, mas você nem é europeu, cara."
Eu sei disso, mas eu me sinto mais hoje É o aqui. sentir bem, né? Sim, sim, tá muito mais. A gente brevemente, depois a gente vai conversar, mas a gente brevemente vai fazer alguma coisa sobre a Semana da Consciência Negra aqui no podcast. E a gente vai falar sobre esse sentimento, porque eu me sinto mais gente. É ruim de falar isso, mas eu me sinto mais gente aqui do que no meu país. Eu, particularmente falando, né? E assim, é, a pobreza lá, o pobre que chega aqui e passa por uma classe média. E você sente isso no seu dia a dia, o seu vizinho, como eles são, como eles não são. E lá eu morava no meio dos pobres, com os pobres e ainda sentia um preconceito. Por isso que, de repente, pra mim, é... Não, aqui me sinto bem. Tô em casa. Uma vez eu brinquei com a minha mulher, a gente foi de férias pra... Foi de férias não, a gente foi passar um fim de semana em Veneza. E eu falei pra ela, não quero voltar logo pra minha casa. Ela falou assim, mas também, pô, Paris. Mas não, eu tô em Veneza, pô. Mas é o seu lugar ali. É aquilo que você, entendeu? Que você É sua designou. casa. É Exatamente. sua Isso aqui é meu casa. lar, isso aqui é minha família, isso aqui é onde eu vivo e ponto. Cecília, a gente Oi. tem história aqui pra, nossa, Pra pra vida. seis podcasts aqui, E mas a eu nem gente tem falei que... tanto do livro, né? Tem que vir com o livro, mostrar o livro e A falar gente, do livro. exatamente, devia ter trazido ele. Achei que você teria Teatro, trazido. teatro de favela. Então, assim, eu queria lançar o livro pro, através de uma livraria no Brasil. Isso ainda não E tá em aconteceu. português, em Tá em francês? português. Tá em Tá. português. É, podemos comprar pelo lugar onde todo mundo compra, Amazon. Uhum. É possível. A gente vai colocar aqui No a gente coloca na momento é descrição. só por lá. Ainda não tem uma editora, uma Uhum. livraria A física, né? física. Mas pelo site Amazon você pode comprar a versão digital e a versão livro-papel. Uhum. E eu falo do teatro de favela. Eu faço uma passagem, tem um momento de passagem histórica, eu faço jogos de palavras, eu falo de exercício de teatro, eu falo de, da diferença e olhares de teatro de bairros mais nobres do que acontece na favela, que não são coisas tão diferentes. Uhum. Então, assim, tem que caminhar com o livro, porque são pequenas histórias e é momento que as histórias vão se cruzar entre elas. Uhum. Mas é meu primeiro livro. Legal. Então, assim, como é o primeiro, né, meu bebezinho do momento, é o primeiro, quando eu releio, eu falo, puxa, isso aqui poderia ter uma outra coisa, uma mudança. Então, assim, Mas você sabe que os maiores escritores têm essa mesma coisa, né? Eles sempre acham que o primeiro, putz, aqui devia ter feito aquilo. Eu tô escrevendo também, não sei se a gente falou sobre isso. E eu já comecei a ver os grandes escritores, pessoas falam, o meu primeiro foi, ele é o melhor que eu fiz, mas eu faria diferente. Mas tudo isso é fruto de aprendizados, de crescimentos em cima disso aí. então, quem tem, hoje, né, esse ano eu faço 27 anos de trabalho. E eu falo que o gostoso de estar aqui é que podemos declarar o trabalho do Brasil aqui, Hum. né? Não que você vai entrar, aposentar mais rápido, não é o caso. Vai ser. Mas conta o tempo. E esse ano eu completo 27 anos de trabalho, né? Arte social, artístico social. E poder lançar esse livro, né? Porque tem um pouquinho, né, do percurso. Eu falo de Uhum. teatro, eu falo do social, eu falo, eu tenho a liberdade de falar e eu sei que ainda tenho muito que aprender, mas a gente precisa dizer alguma coisa, né? A gente tem que gritar, porque o teatro de favela ele existe. E precisamos dar nome ao que existe, né? Ah, existe teatro contemporâneo, teatro operário, teatro. Ok, o clássico e tal. Mas o teatro de favela existe, precisamos dar nome aos bois. E precisa ficar claro, a Uhum. academia, o nome científico, precisa dar nome. Se faz teatro em favela. Tem uma linguagem particular, tem seus códigos, cada favela tem seus códigos, tem suas gírias, tem suas maneiras de fazer, mas ele existe e precisa ser reconhecido. Então, assim, eu sei que eu não sou a única nessa batalha de dar nome e esse grito pelo nome, é o que se é. E foi assim que foi nascendo devagarzinho esse primeiro livro e outras coisas vão Que vir. legal. Isso é muito bom. Cecília, olha, a gente vai depois colocar aqui no link do YouTube
a, a descriçãozinha e tal, o link para que as pessoas possam lá conhecer o seu trabalho. Vamos tentar, de alguma maneira, colocar o livro também em evidência para que você possa espalhar isso. Traduz ele também, que os franceses gostam de descobrir coisas assim. Vai ler em português, porra. Não sei se vai dar, não, mas enfim, traduza ou faça a melhor maneira possível para que isso possa ser também falado aqui, né? Que é uma coisa muito bacana. Eles gostam. Eu falo assim que muita coisa do podcast eu tive várias ideias, porque uma vez um falou assim: Mas o que você está fazendo aqui? Qual que é a sua história? Por que você veio para Tá cá? de férias? Você está entendendo? Então, assim, isso é muito legal. A gente ver, a gente sentir, a gente se admirar do crescimento. E, ó, sempre falo sempre isso. Independente de onde nós viemos, nós sempre chegamos a algum lugar. Isso é legal. Que o brasileiro, eu falo da nossa raça, porque é a que eu sou, a que eu tenho o contato maior. O que eu falei nisso, assim, é muito bacana de ver essa resiliência, essa força toda, essa vontade. Poxa, olha aí, mais um caso, mais um brasileiro que a gente vai ter é, é, muito prazer em colocar sua história lá no YouTube também, que as pessoas olhem. Eu já ouvi, assim, feedback de alguém, nossa, tal, ouvi história de fulano de tal, meu, que legal, que bacana, meu, então isso é muito, sempre pra mim é muito bom. Tá aqui desse lado e conversando com essas pessoas, descobrindo esses brasileiros não perdidos, como se diz por aí, mas muito achados por aqui. Saber que nem todo brasileiro é jogador de futebol, nem todo brasileiro sabe sambar, Exato. nem toda brasileira tem que ser puta, que seja É, assim que tiver que ser, mas nem todas são. Então, é possível escolher um novo caminho, refazer sua história e se tem saúde, tudo dá certo, né? é bem por aí mesmo. Cecília, muito obrigado. A gente vai se ver outra Eu que vez aí. agradeço. Tá bom? A gente vai se falar mais uma vez logo, logo aí no futuro. Tá bom? Obrigado mesmo de coração.